Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 781. Eu vou definir as regras. Com essa declaração desafiadora, o criminoso mais procurado do mundo ergueu a mão e empurrou a pesada porta de madeira. Num instante, luzes ofuscantes e uma onda de vozes irromperam do outro lado da sala de conferências, engolfando a figura alta do jovem de cabelos negros. O mundo inteiro estava realmente esperando por sua resposta. Ele puxou a gravata, o sorriso no canto da boca ficando cada vez mais desinibido, e deu um passo à frente para encarar o mundo inteiro. Só depois que as portas se fecharam novamente, e os aplausos estrondosos e as luzes piscantes se dissiparam como ondas que recuam, Morgan e Stussy começaram a se recuperar do êxtase avassalador que os havia dominado. Por um longo tempo eles permaneceram imóveis. Por fim, Morgan soltou um longo suspiro de ar viciado e se virou para a mulher loira que ainda estava sentada, atordoada, no sofá. O cigarro entre seus dedos finos já havia queimado até o filtro, extinguindo-se sem que ela percebesse. Então, ele sempre foi tão dominador assim? Morgan murmurou algo com leve incredulidade. Como imperadores do submundo do Novo Mundo, Morgan e Stussy haviam se cruzado inúmeras vezes ao longo dos anos, rivalidades, subterfúgios, jogos de poder, alianças temporárias. Seu relacionamento, tanto de antagonismo quanto de colaboração, havia gerado uma profunda familiaridade. Assim, quando Morgan falou com Stussy, não havia nenhuma da fingida postura que ele usava com Darin, apenas o tom casual de um sócio experiente conversando com outro. Stussy ficou em silêncio por um momento. Mas em sua mente ela viu aquele homem mais uma vez, charuto na boca, faca de jantar na mão, cortando calmamente a carne em decomposição do próprio corpo com um sorriso. Embora relutante em admitir, ela acenou levemente com a cabeça. Aquele gesto simples pegou Morgan de surpresa. Ela realmente concordou? Os Morgans sabiam melhor do que ninguém o quanto Stussy estava orgulhoso. Mesmo com seu vasto conhecimento como grande repórter, ele nunca havia descoberto nada sobre as origens dela. Ela podia chamar até mesmo alguém como a Big Mom, Charlotte Linley, uma Yonkou que dominava o Novo Mundo, pelo nome sem medo. E no entanto, essa rainha do Distrito do Prazer, uma mulher de padrões tão elevados, reconheceu a presença e a determinação de Rogers Darin. Isso foi fascinante. Percebendo que Stussy ainda estava um pouco atordoada, os olhos de Morgan brilharam com malícia. Ele se inclinou repentinamente e perguntou: ele também é tão dominante na cama? Stussy assentiu instintivamente, mas logo se conteve, com os olhos fascando de raiva. Suas unhas estalaram. Shigan voador. Duque, duque, duque. Vários buracos da espessura de um dedo apareceram na parede atrás do Morgan com fumaça e poeira subindo em seu rastro. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Morgan enquanto ele, impotente, erguia as duas asas em sinal de rendição. Stussy olhou para ele friamente com uma expressão indecifrável. Se aquele homem não precisasse mais dos seus contatos, você já estaria morto. Desculpe, desculpe, eu fui longe demais. Morgan fez uma reverência profunda, com a voz carregada de uma sinceridade exagerada, o suficiente para disfarçar o sorriso que não conseguia apagar do bico. Por dentro, ele estava gargalhando alto. Grandes notícias! Grandes notícias! Assim que o homem atravessou a pesada porta de madeira, uma chuva de flechas de câmeras explodiu no espaçoso salão de banquetes. Ele está aqui. Não acredito que seja mesmo ele. Rogers Darin sobreviveu após entrar em conflito com 5 anciãos, a autoridade suprema do governo mundial. Ele não está fardado. Ele deixou os fuzileiros navais definitivamente? Qual o propósito desta conferência de imprensa? Todos os repórteres e agentes de inteligência presentes pareciam ter enlouquecido, com os olhos fixos na figura alta e ereta com uma intensidade fulminante, os corações batendo descontroladamente. O antigo vice-almirante do quartel-general da Marinha. O monstro, outrora aclamado como uma lenda. O homem que derrotou Birn Wold e Shiki, 2 dos grandes piratas em seu auge, e conquistou feitos monumentais para os fuzileiros navais. E agora, o homem mais procurado do mundo. O criminoso vivo com a maior recompensa. Uma vida repleta de reviravoltas e caos, sua própria existência já era a maior manchete do mundo. Estar aqui e receber relatos em primeira mão dessa lenda viva? Para os jornalistas presentes, aquele momento representou o ápice absoluto de suas carreiras. Num instante, o salão ficou frenético. Os repórteres dispararam suas câmeras com uma urgência descontrolada, flash após flash cegante iluminando a sala. Eles avançaram com ímpeto, empurrando-se e atropelando-se, com medo de perder um único segundo. Darin-san, a notícia do Jornal de Notícias sobre Economia Mundial é verdadeira? Você realmente lutou contra os 5 anciãos? Darin-san, como criminoso com a maior recompensa atual nos mares, como se sente? Darin-san, agora que o governo e a Marinha estão oferecendo recompensas pela sua cabeça, isso significa que você rompeu oficialmente os laços com a Marinha? Se sim, qual identidade você assumirá daqui para frente nos mares? Darin-san, há rumores de que o senhor comanda uma frota de poder avassalador. Algumas nações até a classificaram como uma arma de destruição em massa. Essas afirmações são verdadeiras? As perguntas surgiam em ondas sem parar, mas Darin apenas sorriu enquanto caminhava para a frente. Seus sapatos de couro marrom lustrado afundaram ligeiramente no tapete macio. Os flashes das câmeras iluminavam seu rosto esculpido, calmo, bonito, com os cabelos negros penteados para trás, exalando ao mesmo tempo liberdade e selvageria. Todos os olhares seguiam cada passo seu, sem querer desviar o olhar. Finalmente, ele alcançou o pódio marrom avermelhado e tocou levemente o microfone. A equipe de mídia ativou imediatamente o vídeo Dendem Mushi. Voxox!
Camadas de luz suave e difusa projetavam-se lentamente pela plataforma elevada, iluminando a figura alta e imponente do homem de cabelos negros. Ao mesmo tempo, assim que o sinal Dendemushi foi transmitido, esta mesma imagem foi transmitida ao vivo para todo mundo, para todas as nações membro, nações não membro, facções principais e ilhas neutras. Naquele momento, o mundo sentiu como se tivesse sido atingido por uma bomba nuclear. Um alvoroço ensurdecedor explodiu em todo o mundo. Quartel-General da Marinha, Marineford. Fortaleza Militar Central. Sala de conferências militares de alto nível. Todos os oficiais de alta patente da Marinha, liderados por Sengoku, estavam presentes. A sala estava tomada pela fumaça, e o clima era sufocante. Então, mesmo agora, você não encontrou nenhum vestígio daquele pirralho do Darem? Bang! Sengoku bateu com o punho na mesa. Sua expressão era sombria enquanto encarava os oficiais da Marinha em silêncio à sua frente. Que diabos vocês estão fazendo? Capítulo 782. Olhando fixamente para o grupo silencioso de generais à sua frente, Sengoku sentiu sua raiva ferver. Se Darem realmente quer se manter escondido, quem poderia encontrá-lo? Recostando-se na cadeira com a cabeça apoiada nas mãos, Kusa murmurou. Ele conhece os destacamentos da Força de Fuzileiros Navais e a rede de inteligência melhor do que qualquer um de nós. Sengoku não respondeu. Uma veia pulsou no canto do seu olho enquanto ele respirava fundo. Garp, que estava mastigando biscoitos de arroz ali perto, deu uma risadinha e ofereceu casualmente. Relaxe, Sengoku. O governo já não decretou um ponto final em qualquer ação contra Darem? Sengoku ignorou o velho tolo e mergulhou em pensamentos. Nesse exato momento, bang! As portas da sala de conferências se abriram de repente, batendo com força, impulsionadas por uma figura em pânico. Almirante Sengoku. Nós o encontramos. O vice-almirante Darem, não Rogers Darem, ele foi encontrado. Sengoku endireitou-se bruscamente. Onde? Voshas? Sakazuki e Kuzan levantaram-se em uníssono, com os olhos fixos no mensageiro ofegante. O mensageiro ofegante gaguejou, em transmissão global. Ao ouvir essas palavras, todos paralisaram. Sengoku ativou imediatamente o transmissor receptor de vídeo Dendemushi. Enquanto a luz tremeluzia pela sala, uma imagem nítida surgiu lentamente diante dos oficiais da Marinha reunidos, e suas expressões congelaram. Na tela, seu antigo camarada estava de pé, imponente em um terno perfeitamente alinhado, em um palco banhado em luz, cercado por centenas de repórteres. Ele ajeitou a gravata e sorriu para a câmera. Olá a todos. Meu nome é Rogers Darem. Bang! Uma cadeira caiu no chão com um estrondo. Sengoku levantou-se de um salto, batendo com as palmas das mãos na mesa, inclinando o corpo para a frente. Seus olhos avermelhados fixaram-se na ração Dendemushi. O que ele está tentando fazer? Enquanto o ex-vice-almirante falava com um sorriso sereno, sua voz profunda e magnética se espalhou pela rede Dendemushi, ecoando por todo o mundo. Ilha dos Homens Peixe. Chegou a hora, Darem? Douglas Bullet estava sentado em cima de um cadáver decapitado, vestindo o uniforme da Polícia Nacional, encarando a tela à sua frente com um sorriso selvagem no rosto. Com um único aperto brutal, ele esmagou a cabeça decepada em sua mão. O sangue espirrava em seu rosto, tornando seu sorriso ainda mais cruel. Kahaha, vamos destruir este mundo. Bum! Uma onda colossal de energia explodiu dele, crepitando com densos relâmpagos negros e vermelhos que rasgaram o ar. Próximo, olhos de gavião Mihawk, morcego Gecko Moria e rei do deserto. Crocodile estavam de pé ou sentados em meio aos destroços de um navio destruído do governo mundial e dezenas de agentes da CP caídos. Ventos ferozes uivavam pelo cume, chicoteando seus mantos e roupas com violência. 4 figuras imponentes, cada uma com um só braço, erguiam-se no pico da Ilha dos Homens Peixe. Ninguém se atreveu a aproximar-se deles. Fufufufu, está começando. No Novo Mundo, dentro do grande salão da propriedade da família Don Quixote, um jovem dragão celestial loiro caiu na gargalhada enquanto encarava a tela Dendemushi à sua frente. Ele ergueu uma taça de vinho tinto e a virou de um só gole. O líquido cor de sangue escorreu dos cantos de sua boca, manchando sua camisa branca folgada de vermelho vivo. Vamos lá, meu padrinho, não me decepcione. Mamamamama. Exatamente como eu pensei desde o início. No castelo da ilha Whole Cake, Totoland. Big Mom olhou fixamente para a figura na tela, seus olhos ardentes cheios de desejo enquanto ela lambia seus lábios vermelhos brilhantes. Você viu isso, Katakuri? Ele não é mais um fuzileiro naval. Isso significa que não vai demorar muito para que eu possa tê-lo para mim. Atrás dela, Katakuri estava ajoelhado com a cabeça baixa, as veias saltando em sua testa. Um lampejo carmesim de intenção assassina brilhou em seus olhos tomados pela fúria. País de Wano, Onigashima. Kakaidou-sama. É aquele pirralho da marinha. Na Câmara do Conselho, um homem gordo de suspensórios pretos e brancos apontava para a tela do Dendemushi, com o rosto tomado por incredulidade. Ele ainda está vivo. E claro que sim. Os olhos de Kaido estavam vermelhos, e seu corpo inteiro exalava um forte cheiro de álcool enquanto ele encarava a imagem fixamente. Se aquele pirralho pôde ser derrotado tão facilmente, então o que diabo significa meu corpo indestrutível? Queen coçou a cabeça. Sério? Eu sempre achei que você não conseguiria derrotar aqueles 3 monstros no quartel-general dos fuzileiros navais. Bum! Uma mão com escamas de dragão esmagou a cabeça de Queen contra a parede. Ao verem a fúria de Kaido, os demais piratas das feras prenderam a respiração, tremendo enquanto se encolhiam nos cantos da sala. Na entrada do salão do conselho, uma pequena cabeça de cabelos brancos com chifres vermelhos de Oni espreitava cuidadosamente. Ela olhou fixamente para o jovem de cabelos negros na tela com um espanto inocente, seus olhos brilhantes se iluminando lentamente com um brilho estelar. É Darei-san.
A transmissão repentina para todo mundo atraiu imediatamente a atenção de inúmeras potências e facções em todo o planeta. Naquele instante, pessoas em todos os lugares pararam o que estavam fazendo, com os olhos grudados na tela, aguardando que o criminoso mais procurado do mundo se pronunciasse. Não vou perder seu tempo me apresentando. A transmissão ao vivo global continuou. Na tela, o ex-vice-almirante ergueu as mãos e as apoiou firmemente no pódio com um gesto ousado e enérgico. Tenho certeza de que todos vocês têm inúmeras perguntas e curiosidades sobre as notícias recentes a meu respeito. A transmissão de hoje tem como objetivo esclarecer essas dúvidas. Então, a primeira pergunta. Svi, todos os repórteres presentes no salão de banquetes levantaram a mão ao mesmo tempo, formando um mar de braços estendidos. Darren sorriu e apontou casualmente para um deles. Darren-san, posso te chamar de Darren? O repórter escolhido segurava uma folha de anotações, o rosto corado de excitação, a voz tremendo ligeiramente. Ultimamente tem circulado muitos, rumores, dizendo que vocês formaram uma frota aérea incrivelmente poderosa, combinando mobilidade incomparável com uma capacidade destrutiva de longo alcance aterradora, e que o enorme incêndio em Mary Geoise, a Terra Santa dos Dragões Celestiais, não foi causado apenas pela infiltração do ex-Shichibukai Fisher Tiger, mas por um bombardeio realizado pela frota voadora do Mar do Norte sob seu comando. Isso é verdade? Todo o salão mergulhou em silêncio absoluto. Dava para ouvir um alfinete cair. Todos prenderam a respiração instintivamente, com os olhos fixos em Darren, aguardando sua resposta. Embora o Jornal de Notícias sobre Economia Mundial tivesse publicado reportagens e até fotos da Terra Santa em chamas, isso não foi suficiente. Dada a reputação do jornal por seu sensacionalismo, a maioria das nações e potências ao redor do mundo ainda duvidava da reportagem. Essa é uma boa pergunta. Darren pigarreou, os olhos semicerrados com um sorriso repleto de divertimento. Sobre se possui uma frota aérea capaz de destruição em massa. Deixe-me ser bem claro para todos. Isso não é um boato. O mundo ficou em silêncio por um instante. E então, uma revolta generalizada irrompeu. Capítulo 783. Ilha das Moedas. O espaçoso e luxuoso salão de banquetes mergulhou em completo silêncio. Mais de 100 repórteres de diversos veículos de comunicação olhavam, chocados, para o sorridente ex-vice-almirante no palco, com as mãos tremendo enquanto seguravam suas canetas. Era verdade. Embora muitos deles já suspeitassem disso, ouvir a confirmação do próprio homem ainda causou um choque profundo em seus corações. O lendário ex-fuzileiro naval, agora o criminoso mais procurado do mundo, comandava uma frota que só poderia ser descrita como uma arma de destruição em massa. Então, sobre o incidente com Mary Geoise, um repórter perguntou com a voz trêmula. Isso foi por minha ordem. Darren abriu os braços e falou abertamente. O Mary Geoise foi quase reduzido a escombros. A principal responsabilidade é minha. Suspiro. Ao ouvirem essas palavras, não apenas os repórteres presentes no local prenderam a respiração, mas também as inúmeras pessoas que assistiam à transmissão global através do Denden Mushi. Ele admitiu. Ele realmente admitiu. Ele não tinha medo de represálias do governo mundial? Ah, é verdade, eles já retaliaram. E ele ainda está aqui vivo, então deixa pra lá. Então, Darren-sama, você realmente travou uma batalha feroz com os 5 anciãos, a mais alta autoridade do governo mundial? Outro repórter levantou a mão nervosamente, engoliu em seco e perguntou. Darren sorriu. Os 5 anciãos foram, sem dúvida, os adversários mais problemáticos que já enfrentei. Devo agradecê-los pelas valiosas lições. Ele se virou para a câmera com um sorriso, especialmente ao estimado São Jai Garcia Saturn. Sou particularmente grato por seus ensinamentos. Ao ouvirem essas palavras, os repórteres trocaram olhares perplexos. Enquanto isso, headline, Terra Santa Maria Geoise, Salão do Conselho Mundial de Governos. Esmagar. Saturno subitamente esmagou a xícara de chá que tinha na mão, espalhando chá quente pelo chão. Seus olhos sinistros se encheram de veias injetadas de sangue. Aquele pirralho maldito. Os outros 5 anciãos permaneceram em silêncio, mas suas expressões eram igualmente sombrias. Ninguém entendia melhor do que eles o verdadeiro significado das palavras daquele pirralho. Na Batalha da Ilha Filsec, o poder de Rogers Darren claramente mudou de mãos. Mais precisamente, ela havia se fortalecido. A culpa não é nossa. Topman Varkuri franziu a testa e falou com a voz rouca. Aquele pirralho é um monstro entre monstros. Ele tem um talento excepcional para treinamento, capaz de extrair força de cada luta e de cada morte. Os outros 4 anciãos permaneceram em silêncio por um instante. Concordo. Concordo. De fato. País de Vano. O Orororo. É isso aí, essa é a sensação. Os membros dos Piratas das Feras observavam confusos enquanto Kaido, que momentos antes estava furioso, de repente caía na gargalhada. Kaido virou a cabeça bruscamente e encarou Queen, que estava saindo rastejando dos escombros da muralha com um sorriso malicioso. Queen, você viu isso? Eu sabia. Não sou o único que já passou por isso. Queen revirou os olhos e murmurou. Claro que sei. Já passei por isso também. Quartel-General da Marinha. Que legal. Kuzan saltou da cadeira com os olhos brilhando enquanto encarava a tela do Denden Mushi. Que coisa terrível provocar os 5 anciãos diante do mundo inteiro. Borsalino esfregou a barba por fazer e deu um sorriso preguiçoso. Você tem uma boca grande, Darren. Sakazuki zombou, o canto de sua boca se curvando em um sorriso frio. Ha. Aquele pirralho do Darren tem muita coragem. Garp mastigou um biscoito de arroz e caiu na gargalhada. Suficiente. Sengoku bateu com o punho na mesa de conferência, fervendo de raiva. Seus bastardos, vocês realmente acham que eu estou morto? Os outros generais imediatamente se calaram, sem ousar respirar. Os repórteres levaram um minuto inteiro para processar a revelação chocante.
Seus olhares voltados para o jovem de cabelos negros agora estavam repletos de temor e de um profundo sentimento de admiração. Desafiar sozinho a mais alta autoridade do governo mundial. Só de imaginar já dava calafrios. Esse era o poder supremo que governou o mundo por 800 anos. Uma existência divina muito além do alcance dos mortais. E agora, bem diante deles, estava um homem que ousou se opor a esse poder divino sendo apenas um ser humano. Deixando de lado todas as alianças e facções, a pura coragem e audácia demonstradas foram suficientes para despertar a admiração em inúmeros corações. Após um momento de silêncio, outro repórter levantou a mão e perguntou: Darin San, você já foi uma estrela lendária na marinha, uma figura poderosa admirada por inúmeros fuzileiros navais, mas agora da noite para o dia, você se tornou o criminoso mais procurado, com a maior recompensa nos mares. Ele lançou um olhar cauteloso para Darin. Com uma mudança de status tão drástica, como você se sente agora? Darin sorriu e respondeu: Não fique tão nervoso, estou aqui hoje para esclarecer suas dúvidas. Quanto à mudança de status, não acho que seja grande coisa. Na minha opinião, o status de uma pessoa não determina sua posição. O que ela faz, sim. Quanto à recompensa, bem, isso é apenas o quartel-general dos fuzileiros navais e meus colegas sendo generosos. Ele piscou e provocou. Afinal, mesmo que me amarrassem e me mandassem para Marineford, duvido que o quartel-general dos fuzileiros navais conseguisse desembolsar 5 bilhões de belis. Assim que ele terminou, o salão ecoou com risos. Bang! Sengoku bateu com o punho na mesa novamente. Seus olhos estavam vermelhos enquanto ele ofegava furiosamente e rosnava entre os dentes cerrados. Aquele pirralho do Darin. Ele acha que está sendo engraçado. Ele se virou repentinamente e lançou um olhar furioso para Garp. Isso é engraçado, Garp. Garp rapidamente cobriu a boca com as duas mãos e balançou a cabeça vigorosamente. O olho de Sengoku tremeu. Ele parecia pronto para socar a mesa novamente quando o oficial Tsuru disse irritado: Calma, essa escrivaninha não foi barata. Sengoku parou abruptamente no meio do movimento, pegou sua xícara de chá, virou o conteúdo de um só gole e se jogou de volta na cadeira com um suspiro irritado. Tsuru balançou a cabeça em sinal de impotência. Se outra pessoa tivesse dito isso, talvez fosse só uma piada. Mas vindo daquele pirralho do Darin, era pura verdade. Porque a verdade era dura. O quartel-general dos fuzileiros navais realmente não conseguiu juntar 5 bilhões de belis. Das repetidas operações em larga escala para a caçada aos piratas do Roger, as missões de escolta no Mar do Norte, e especialmente ao caos causado pelo ataque de fúria de Darin no quartel-general há poucos dias, o fardo financeiro era esmagador. Reparos em navios de guerra, reabastecimento de munição, reconstrução de edifícios, tudo isso consumia muito dinheiro. Como governanta do quartel-general da Marinha, Tsuru entendia melhor do que ninguém a gravidade da situação financeira em que se encontravam. Capítulo 784. As despesas militares sempre foram o maior problema para o quartel-general dos fuzileiros navais. No passado, eles ainda podiam solicitar financiamento adicional a Mary Geoise. Mas, dada a situação atual, o oficial Tsuru estimou que até mesmo o governo mundial estava sem dinheiro. Diversos navios de transporte que navegavam em rotas secretas haviam sido afundados. E o Mary Geoise já se encontrava em estado de alerta máximo devido às condições de guerra. Felizmente, os membros dos Cavaleiros de Deus lideraram pessoalmente uma frota e conseguiram abrir uma nova rota de suprimentos, mantendo por pouco o apoio material à Terra Santa. Além disso, faltando ainda um mês para o próximo pagamento do tributo celestial das nações membros. Tsuru sabia perfeitamente que o governo não teria recursos adicionais para o quartel-general da Marinha até lá. E mesmo que tivessem fundos extras, a reconstrução em Mary Geoise teria prioridade, quando seria a vez dos fuzileiros navais. Os outros oficiais também perceberam o mesmo problema e franziram a testa profundamente. Nesse instante, outra pergunta chegou pelo Denden Mushi, vinda dos repórteres. Essa cena fez com que todos os generais da Marinha, e até mesmo todos os fuzileiros navais estacionados em Marineford, ficassem boquiabertos olhando para a tela. Darin San, soubemos que há alguns dias, uma batalha feroz eclodiu em Marineford. O senhor entrou em confronto violento com 3 de seus antigos camaradas, vice-almirantes reconhecidos como monstros dentro da Marinha. Uma repórter perguntou em tom ríspido. Agora que tanto o governo quanto os fuzileiros navais ofereceram recompensas públicas pela sua captura, isso significa que você rompeu oficialmente os laços com os fuzileiros navais? Se sim, qual identidade você assumirá nos mares daqui para frente? A pergunta captou imediatamente a atenção de todos. Era de conhecimento geral que Rogers Darin havia ascendido na carreira dentro dos fuzileiros navais. Do Mar do Norte ao quartel-general dos fuzileiros navais, ele compartilhava inúmeros laços com a organização. Aclamado como o maior gênio dos fuzileiros navais em 800 anos, Darin detinha autoridade militar tanto sobre o Esquadrão Mar do Norte quanto sobre o ramo G5 do Novo Mundo antes do incidente. Suas conquistas foram monumentais, ele era uma das estrelas mais brilhantes dos fuzileiros navais. Mas agora, repentinamente, esse homem passou de um dos principais candidatos aos cargos de almirante ou mesmo almirante da frota para o criminoso mais perigoso do mundo. A mudança de status era uma coisa, mas sua postura em relação aos fuzileiros navais era uma questão completamente diferente. Antigos camaradas voltando-se uns contra os outros, velhos amigos tornando-se inimigos. Esse tipo de drama cativava a atenção em qualquer época. Diante da pergunta, Darin simplesmente sorriu. Desde que escolhi ficar aqui, já estava preparado para cruzar espadas com meus antigos camaradas. Aliás, não quero que eles peguem leve comigo. Por quê? A repórter perguntou, curiosa. Se não me engano, você tinha um bom relacionamento com eles, não é? Sim. Darin sorriu.
Considero muitos deles amigos próximos, mas é justamente por serem amigos próximos que quero que se mantenham fiéis ao seu próprio senso de justiça. Sua resposta deixou os repórteres momentaneamente atônitos, perdidos em pensamentos. De volta ao quartel-general dos fuzileiros navais, muitos fuzileiros navais ficaram visivelmente comovidos com suas palavras, alguns até ficaram com os olhos marejados. Os verdadeiros amigos não se opõem às crenças um do outro. Quanto à identidade que assumirei daqui para frente, Darin prosseguiu. Como eu disse antes, a identidade não importa. O governo mundial pode me destituir do meu título de fuzileiro naval, confiscar meu uniforme e declarar ao mundo inteiro que eu, Rogers Darin, sou o criminoso mais perigoso vivo. Nada disso importa. Mas eles não podem me impedir de continuar buscando justiça. Naquele instante, o ex-vice-almirante ergueu lentamente a cabeça, seu olhar tornando-se frio e implacável. Sua voz profunda e resoluta se espalhou pelo mundo inteiro através da transmissão Dendem-Mushi. Durante 800 anos, desde a sua fundação, o governo mundial permaneceu no alto, acima das nuvens, observando um mundo repleto de desastres e sofrimento. Eles usaram todos os tipos de métodos para forçar mais de 170 nações-membro a pagar somas enormes de tributo celestial a cada ano em troca de proteção do governo e dos fuzileiros navais, usando construções políticas como sistema de nações-membro para manter o controle sobre os mares. Mas, na verdade, lamento ter que lhes contar uma cruel realidade. Embora agora eu seja procurado pelo governo mundial e por Marineford, com a maior recompensa do mundo, no meu coração, ainda me considero um fuzileiro naval, e acredito ser meu dever avisá-los. O tributo celestial que vocês pagam não tem sentido. Quando a verdadeira guerra chegar, as frotas dos fuzileiros navais não serão capazes de salvar seus países. O arrogante governo mundial não se importará se vocês viverem ou morrerem. Essa conclusão foi comprovada há 3 dias. Quando a frota Mar do Norte pairou sobre as capitais de várias nações-membro, e quando inúmeros pedidos de ajuda foram enviados a Mary Geoise, a única resposta que o governo mundial deu foi o silêncio. Nos últimos 800 anos, o governo mundial usou seus altíssimos padrões de tributo celestial para mergulhar o mundo na pobreza e na corrupção. A pobreza e a corrupção geraram guerras constantes, e essas guerras só criaram mais guerras. E os deuses arrogantes, decadentes e autoproclamados, os dragões celestiais, banquetearam-se com os despojos deixados por essas guerras intermináveis. Darin deu um passo à frente e zombou. Por meio deste anúncio oficialmente ao mundo inteiro, o Mar do Norte rompeu oficialmente os laços com o sistema político das nações-membro do governo mundial. Os países ilhas do Mar do Norte não serão mais obrigados a pagar tributos celestiais exorbitantes. Em vez disso, pagarão apenas os impostos mínimos estabelecidos por convenções anteriores, e em troca, receberão a proteção militar completa da Frota do Mar do Norte. A Frota do Mar do Norte é agora a força militar mais poderosa do mundo, e não respondemos a nenhuma nação, nenhum governo e certamente não a algum suposto Deus. Qualquer força ou organização que se atreva a invadir o Mar do Norte será considerada inimiga, e será completamente aniquilada pela Frota Mar do Norte. Estes termos entram em vigor imediatamente. Darin ergueu a mão bruscamente. Um clarão visível de eletricidade azul crepitou entre seus dedos. Bum! Um estrondo profundo ecoou pelo prédio. A terra tremeu quando o aço retorcido irrompeu para cima, e todo o teto do salão de banquetes foi arrancado pela explosão. Diante dos olhos horrorizados de centenas de repórteres, o que se desenrolou acima deles não foi um céu azul sem fim, foi uma enorme frota aérea. Dezenas de navios de guerra metálicos e aerodinâmicos pairavam em uma formação militar compacta e disciplinada acima das nuvens. Enquanto o mundo inteiro permanecia paralisado em silêncio atônito, o homem que se autodenominava fuzileiro da justiça, o criminoso mais procurado do mundo, abriu lentamente os braços. Ele sorriu para o vento. Eu te protegerei, em nome do rei do Mar do Norte, ponto. No instante em que as palavras saíram de sua boca, a frota implacável e inflexível acima ganhou vida com um rugido. Todos os navios de guerra dispararam em uníssono. Explosões iluminaram as águas ao redor da ilha moeda em ondas cegantes de fogo. As chamas subiram em direção ao céu. Antes que alguém pudesse sequer assimilar a velocidade e o poder de fogo aterradores da frota do Mar do Norte. Ah, é mesmo. Quase me esqueci de algo. Os estimados 5 anciãos. Em pé no alto da plataforma, o ex-vice-almirante voltou-se para a lente do Dendem-Mushi, especialmente ao grande São Jai Garcia Saturn. Tenho uma mensagem para todos vocês. Ele sorriu. Desculpe, mas Mar do Norte continua sendo o meu Mar do Norte. A tela congelou. Capítulo 785. Headline Mary Geoise. Salão da Assembleia do Governo Mundial. O ar estava sufocantemente pesado, como se pudesse se condensar em gotículas a qualquer momento. Um membro da CP-0, vestido com um manto branco, ajoelhou-se sobre um joelho, com a cabeça baixa. Ele não ousava respirar. Ele podia sentir a intenção assassina pairando no ar como uma maré revolta, ondas de fúria que tornavam o próprio ar difícil de respirar. Na enorme parede branca do auditório, a transmissão global que acabará de abalar o mundo havia terminado. A tela congelou no rosto desafiador e bonito do ex-vice-almirante da Marinha. Então você está dizendo que 10 nações-membro do Mar do Norte, incluindo a Germa 66, enviaram ao governo um pedido para se retirarem da associação? Após um longo silêncio, São Jai Garcia Saturn finalmente ergueu a cabeça. Apoiando-se em sua bengala antiga, ele olhou para o homem à sua frente com uma expressão impassível e perguntou calmamente. Seus olhos envelhecidos eram permeados por densos e retorcidos vasos sanguíneos.
Sansão Saturn-sama, isso não é um pedido. Pressentindo o perigo no tom dos 5 anciãos, o agente da CP0 engoliu em seco, uma gota de suor escorrendo pelo seu rosto. Ele se amaldiçoou em silêncio. Se não tivesse perdido uma rodada de pedra-papel-tesoura para seus colegas, este relatório jamais teria caído em suas mãos. Cerrando os dentes, ele se obrigou a continuar. O termo usado no documento político foi notificação. Notificação? Saturn fez uma pausa. Ele murmurou a palavra como se não a entendesse muito bem, seu olhar vagando em um torpor vago. Naquele momento ele sentiu algo profundamente desconhecido, algo que não experimentava há séculos. Os outros 4 anciãos também ficaram atônitos, incapazes de reagir imediatamente. Desde que se lembravam, eles reinavam como o poder supremo do mundo, supervisionando-o do mais alto trono de reverência e autoridade. Em todos os 800 anos de seu reinado, ninguém, nenhuma força, nenhuma nação, jamais ousara notificá-los. Nenhuma vez. E agora? 10 nações membros de baixa classificação, países pequenos e empobrecidos que tiveram que se esgotar completamente apenas para pagar o nível mais baixo do tributo celestial, tiveram a audácia de notificá-los. Você está dizendo que aquelas nações compostas por insetos insignificantes e rastejantes ousaram falar conosco como se fossem nossos superiores? A voz de Saturno era monótona, vazia, sem emoção. Não, não é assim. O suor escorria por baixo da máscara CP0. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ele tentava explicar. Eles provavelmente foram coagidos por Rogers Darren e a frota do Mar do Norte. Essa é a única razão. Eu acredito que essas nações ainda são leais, completamente leais, ao governo mundial. Eu vejo. Os olhos de Saturno se estreitaram ligeiramente, como se a compreensão tivesse surgido. Então, o que você está dizendo é, comparado a nós, esses insetos temem mais Rogers Darren. Eu não sei. O agente CP0 estava quase em lágrimas. Em um ato de desespero, bateu com a cabeça com força no chão de mármore frio. Como alguém como Rogers Darren, um inseto tão fraco e insignificante, poderia ser comparado a você? Svi, uma pata de aranha negra e afiada como uma navalha atravessou subitamente seu peito e irrompeu de suas costas, espalhando sangue em todas as direções. Bum! Uma violenta onda de choque explodiu para fora, como aqui bruto irrompendo em um rugido. A força estilhaçou a máscara do agente CP0 em fragmentos, reduzindo-a a pó. Suspenso no ar, empalado na pata da aranha, ele se engasgou com o próprio sangue. Saturno em sua forma Gyuki o encarou friamente e falou em voz baixa e calma. Mas é evidente que eles temem mais o Darren, não é? O agente da CP0 se debatia em vão, paralisado sob o olhar monstruoso de Gyuki. O sangue jorrava de seu nariz e boca. Sua garganta tentou formar palavras, mas tudo que saiu foram sons quebrados e sem sentido. Responda-me. Os olhos de Saturno brilharam intensamente, um clarão de luz vermelha fria resplandecendo em seu interior. Bang! A cabeça do agente explodiu como um melão maduro demais. Matéria vermelha e branca espirrou pelo chão, parte dela chegou a respingar no rosto inexpressivo e sombrio de Saturno. O corpo, agora sem cabeça, se contorcia, desvencilhou-se da pata preta da aranha e caiu no chão. Que interessante! Saturno olhou para o cadáver inerte no chão e de repente soltou uma risada ofegante. Hehehe. 800 anos, e ninguém jamais nos levou tão longe. Os outros 5 anciãos não disseram nada, mas pelas expressões sombrias em seus rostos e pela forma como seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo, era óbvio, a raiva fervia logo abaixo da superfície. Desde que decidiram suprimir aquele mimado fuzileiro naval, desastre após desastre se seguiu, e agora, essa transmissão global sem precedentes os havia levado ao limite. Chegou a hora. Topman Varkuri falou subitamente com a voz rouca. Todos se viraram surpresos. O deus guerreiro da justiça, conhecido por sua astúcia, falou solenemente. A situação saiu do controle, ultrapassando o que prevíamos, e embora eu deteste admitir, pelo menos por enquanto, não temos um método viável para lidar com Rogers Darren. São Mars franziu a testa. E se atacássemos diretamente o Mar do Norte? Agora que a rota marítima secreta foi aberta, e com os Cavaleiros de Deus cuidando da escolta e do abastecimento, garantir que a Terra Santa receba provisões básicas não deve ser um problema, se agirmos com rapidez suficiente. Não, Varkuri balançou a cabeça negativamente. Nenhum de nós pode sair. A Terra Santa é o alicerce do governo. Aconteça o que acontecer, não podemos dar a Rogers Darren a mínima brecha. Não se esqueçam, a frota Mar do Norte não é a única capaz de contornar as defesas da Divisão G1 e o bloqueio dos fuzileiros navais para chegar às portas da Terra Santa. Ao ouvirem essas palavras, um lampejo de pavor passou pelos olhos dos outros 5 anciãos. A frota do Mar do Norte tinha Raishu, portador da Goro Goro no Mi. O exército revolucionário tinha Dragon, que possuía a Kazi Kazi no Mi, e aquele pirralho bucaneiro que havia comido a Nikyu Nikyu no Mi. E então havia Kaido e Big Mom, ambos com grande probabilidade de causar problemas em meio ao caos. Nenhuma dessas ameaças era fácil de enfrentar. No passado, eles agiam separadamente. Sozinhos, ou mesmo como facções isoladas, nenhum deles representava uma ameaça real ao governo mundial. Mas agora, tudo havia mudado. Aquele maldito Rogers Darren conseguiu atrair Dragon para o seu lado. E parecia que Kaido e Big Mom também tinham alguma ligação obscura com ele. Se os 5 anciãos realmente deixassem a raiva dominá-los e fossem para o Mar do Norte, deixando Mary Joyce exposta, aqueles inimigos à espreita poderiam aproveitar a oportunidade que estavam esperando. Portanto, não podemos nem confiar nos Cavaleiros de Deus para liderar a guarda da Terra Santa, nem podemos enviar os fuzileiros navais para o Mar do Norte. São-nos, juro, disse friamente. Varkuri assentiu com a cabeça, seus olhos penetrantes e brilhantes.
Aquele pirralho desfilou sua frota diante do mundo precisamente para alcançar esse resultado. A frota Mar do Norte em si não é tão formidável assim, 15 navios de guerra, mesmo que equipados com a tecnologia e o armamento mais modernos, no fim das contas, é apenas uma frota. O verdadeiro problema é a sua capacidade de dissuasão. Nunca se sabe quando vai acontecer. E esse medo, essa incerteza, essa é a maior arma da frota do Mar do Norte. Varkuri expirou lentamente. Aquele garoto é esperto. Ele entendeu isso perfeitamente, por isso fez questão de que fosse transmitido ao vivo para o mundo todo. Ele não está apenas tentando nos intimidar, ele está intimidando o mundo inteiro. Capítulo 786. O Mar do Norte é apenas o começo. Como ele disse, depois de todos esses anos estabelecendo seu domínio lá, ele já colocou muitas nações e potências sob seu controle. Ele nem precisa intimidar o Mar do Norte com força militar. Topman Varkuri falou de forma ponderada. São Peter Loiro tinha uma expressão sombria. Então, Varkuri, o que você está dizendo é que a demonstração de poderio militar dele perante o mundo não era direcionada ao Mar do Norte, mas sim aos outros mares. Varkuri suspirou, apertando as têmporas enquanto assentia. Essa provavelmente é a intenção dele. Por um lado, ele está promovendo os baixos impostos do Mar do Norte. Por outro, está usando essa demonstração para pressionar as nações-membro em outros mares. Se sequer tocarmos no Mar do Norte, se navios de guerra do governo entrarem naquela região, ninguém sabe quando ou onde a frota Mar do Norte poderá atacar. Nesse cenário, o pirralho nem precisará lutar contra nós pessoalmente. Todas as nações-membro, por medo, começarão a se voltar contra nós, pressionando politicamente o governo a recuar. Nesse momento, uma densa melancolia tomou conta dos olhos dos outros 4-5 anciãos. São Jai Garcia Saturn pegou um Dendem Mushi e discou um sinal. Kong, me dê um relatório sobre a situação nos países membros após a transmissão mundial. 2 minutos depois, a voz grave de Kong soou. Relatando aos anciãos, quase todas as nações-membro vivenciaram agitação em diferentes graus. Nobres e membros da realeza têm inundado o governo com cartas. Suas exigências são quase idênticas. Eles querem que o governo abandone a soberania sobre o Mar do Norte para evitar provocar Rogers Darren. O Mar do Norte é caótico e árido. Não há necessidade de governá-lo. Se ele quiser, dê a ele. Os 5 anciãos certamente compreendem as preocupações das nações-membro. Essas são as palavras exatas deles. Embora nenhum dos representantes tenha declarado isso abertamente, todos estão exercendo pressão política. Ao chegar à última frase, o tom de Kong havia se tornado claramente mais cauteloso. Os 5 anciãos permaneceram sentados em silêncio, uma quietude sepulcral pairando sobre o salão de assembleia. O ar ficou mais pesado. O sangue do cadáver decapitado do CP-0 já havia secado há muito tempo, formando uma mancha escura e avermelhada no chão de mármore. Entendemos. Saturn disse categoricamente. Kong, atenda às exigências deles. Entendido, Saturn-sama. A chamada foi encerrada. Kong ficou em silêncio por um momento antes de se virar para encarar a imagem congelada na tela. Aquele jovem rebelde, flagrado em pleno discurso, parecia irradiar luz. Você realmente conseguiu, Darren. Kong murmurou, acendendo um charuto que estava na escrivaninha e dando uma tragada profunda. Só depois disso seus olhos envelhecidos refletiram uma emoção rara e complexa. Ele havia servido ao governo mundial por décadas, mas nunca tinha testemunhado nada parecido. Nesse jogo político de proporções sísmicas, um jovem vice-almirante da Marinha, por meio de pura força e estratégia, forçou a suprema autoridade mundial a recuar. Talvez esses países membros tivessem razão. E daí se ele reivindicou o Mar do Norte? A região era caótica. Entre os 4 mares, o Mar do Norte era o que tinha o menor número de países capazes de pagar o tributo celestial. Era uma região pobre e subdesenvolvida, um terreno pouco fértil para a construção de um poder militar duradouro. Começar uma guerra mundial por causa de um pedaço de oceano como esse? Não vale a pena. Era assim que os Estados-membros viam a situação. Mas Kong sabia mais do que isso. Existe uma diferença entre negociações nos bastidores e concessões públicas. Com essa transmissão ao vivo, Darren expôs as práticas políticas sujas do governo mundial, forçando-os a agir. Isso não se tratava mais apenas do Mar do Norte. Ele havia destruído a base política que o governo mundial levou 800 anos para construir, e diante do mundo inteiro ele abriu uma ferida sangrenta à imagem de sua supremacia intocável. Quando um deus começa a sangrar, será que as pessoas ainda o reverenciam como tal? Se este fosse o antigo e inabalável governo mundial, esses países membros não teriam ousado dizer uma palavra. Mas mesmo assim, olhando para a montanha de cartas e para o Dendem Mushi piscando em sua mesa, Kong deu um sorriso impotente. Você transmitiu sua mensagem de forma clara e inequívoca, mas agora sou eu quem tem que limpar a bagunça. Dentro do castelo de Pangeia. Em determinado momento, os 5 anciãos já haviam percorrido um longo corredor e deixado a Câmara do Conselho para trás. Uma luz tênue filtrava-se pelas ornamentadas janelas de vitrais em estilo barroco, lançando um brilho fraco sobre a pedra. Suas sombras se estendiam e se moviam ao longo das paredes, balançando, alongando-se e contraindo-se, como se demônios estivessem arranhando o mundo mortal. Seus passos ecoaram pela passagem escura. Chegou a hora. Nunca fomos levados a este ponto antes. Temos que admitir, Rogers Darren, aquele pirralho, realmente possui um talento que supera qualquer outro neste mar. Nos últimos 800 anos, não houve ninguém como ele. No entanto, ele claramente não é do clã D. Nós o subestimamos completamente. Essa é a parte assustadora. Ele nem sequer é um D-diretor, mas já causou mais caos do que eles jamais causaram. Talvez ele tenha planejado se opor ao governo mundial desde o início. Sim, caso contrário não faz sentido. Antes do incidente na ilha Filsec, não tínhamos feito nada contra ele. Pelo contrário, até o recompensamos. Não havia nenhum indício de que ele viria a criar a frota do Mar do Norte. O
que poderia tê-lo levado a pensar em nos desafiar enquanto ainda estava servindo no Mar do Norte? Não importa. Não podemos permitir que isso continue. Se o fizermos, a ordem política que mantivemos por 8 séculos entrará em colapso total, e nós entraremos para a história como seus destruidores. Atrás deles, suas sombras se estendiam ainda mais e, na escuridão, seus olhos brilhavam com uma luz vermelha assombrosa. Eles prosseguiram até finalmente emergirem em um vasto salão escuro. No centro da câmara havia uma longa escadaria. Os dois lados da escadaria estavam repletos de inúmeras armas, lâminas e lanças, como um cemitério de guerra. No topo da escadaria erguia-se um trono imponente, afiado e altíssimo como uma lâmina que perfurava os céus. O trono, que deveria ter permanecido vazio, agora estava ocupado. Uma figura alta e esguia estava sentada ali, envolta em sedas luxuosas e coroada com um adorno de cabeça régio. Sua mão direita, ligeiramente pálida, repousava contra a bochecha em tranquila contemplação. Ao verem essa figura, os 5 anciãos, as mais altas autoridades do governo mundial, ajoelharam-se em sinal de reverência. 5 anciãos, saudem humildemente Mussama. Suas vozes ecoaram pela câmara antiga e empoeirada. Lentamente a figura no trono abriu os olhos, como se despertasse de um sono profundo. Olhos da cor de sangue circundados por círculos negros como breu. Eu vejo uma figura que não deveria existir neste mundo. Sua voz estava fragmentada, tensa, como a de alguém que passou tanto tempo sem falar que se esqueceu de como se falava. A ordem mundial está se desfazendo. Assim que essas palavras foram ditas, uma vasta sombra começou a surgir atrás dele. Cresceu como uma cortina de escuridão, cobrindo os céus e irradiando uma aura tão aterradora que até mesmo os 5 anciãos começaram a tremer. Capítulo 787. Diante da sombra imponente e ameaçadora, os 5 anciãos inclinaram a cabeça, com expressões cada vez mais reverentes. Se este momento fosse revelado ao mundo, abalaria os mares até o âmago. Uma existência desconhecida para o mundo exterior, detentora de poder imensurável, sentava-se no trono vazio, um assento proibido até mesmo aos dragões celestiais, e emitia ordens aos 5 anciãos, a suposta autoridade máxima do governo mundial. Neste mundo, realmente existiu alguém cujo poder e status superavam até mesmo os deles. Sim, grande criador. Surgiu uma situação que nunca tínhamos enfrentado antes. O pobre e caótico Mar do Norte declarou independência do governo mundial. Aquele filho de fuzileiro naval, Rogers Darin, e a frota do Mar do Norte sob seu comando, declararam proteção militar sobre a região. Esse garoto já possui um poder comparável ao nosso, e seu intelecto é assustador. Ele virou os mares de cabeça para baixo. Ao ouvirem essas palavras, os 5 anciãos inclinaram-se para frente em uníssono, curvando respeitosamente a cabeça enquanto faziam seu pedido solene. Por favor, dê a ordem, apague esta luz ofuscante. Em algum lugar no Novo Mundo, a bordo do Moby Dick, todos os membros dos piratas do Barba Branca ficaram paralisados, com expressões de choque ainda estampadas em seus rostos. Que diabos acabou de acontecer? Então, a partir de agora, o Mar do Norte oficialmente não está mais sob o comando do governo mundial? Este mundo enlouqueceu. Sentado no trono central, o coração de Barba Branca também estava em turbilhão. Suas sobrancelhas estavam franzidas. Ele jamais imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. Aquele mesmo filhinho de fuzileiro naval que não aguentava um soco dele naquela época. Agora havia se transformado em uma força imponente, capaz de abalar os próprios alicerces do sistema político do governo mundial. Essas crianças de hoje em dia. Ele soltou um suspiro pesado, os olhos fixos no mar azul infinito e distante, absortos em profunda reflexão. Rei do Mar do Norte, esse título lhe cai muito bem. Barba Branca murmurou algo, um sorriso se formando lentamente nos cantos de sua boca. Enquanto a tripulação ainda estava atônita, ocupada discutindo o ocorrido. Num canto do Moby Dick, um adolescente de pele escura com cachos negros e um chapéu marrom, encarava fixamente a tela congelada do Dendem Mushi. Seu rosto ardia de fervor. Isto é o que a vida deveria ser. Seus dedos ásperos roçaram as garras afiadas de aço em sua lateral, enquanto o fogo da ambição ardia intensamente em seus olhos. Quartel-General da Marinha, Marineford. Sala de conferências militar de alto nível. O ar estava gélido e o silêncio era absoluto. Todos os oficiais da Marinha presentes estavam sentados com a cabeça baixa em silêncio, os olhos desviados. Ninguém ousava olhar para o almirante da frota Sengoku, cuja expressão era mais sombria que uma nuvem de tempestade. Até mesmo Kuzan, que estava exaltado e pronto para comentar, abaixou desajeitadamente a mão que estava levantada sob o olhar assassino de Sengoku. Foto. Um som nítido quebrou subitamente o silêncio. Os oficiais... Veias grossas saltavam na testa de Sengoku. Ele virou a cabeça bruscamente, os olhos faiscando, e fixou o olhar em Garp, que tinha metade de um biscoito de arroz na boca. Garp, seu desgraçado. Será que te mataria parar de comer por 5 malditos minutos? Garp ficou paralisado por um segundo, engoliu rapidamente o biscoito e em seguida passou o braço em volta do ombro de Sengoku com um sorriso. Vamos lá, não fique tão bravo, Sengoku. Deixar aquele garoto, Darin, cuidar do Mar do Norte não é uma boa ideia? Além disso, o quartel-general dos fuzileiros navais está falido mesmo. Se o Darin estiver protegendo o Mar do Norte, as pessoas de lá terão uma vida melhor, e nós economizaremos tempo e dinheiro. Não parece ótimo? Buarralhanha. Ao proferir aquela frase final, o herói fuzileiro naval com cabeça de cachorro permaneceu de pé, com as mãos na cintura, rindo alto, claramente orgulhoso de sua perspicácia.
Sakazuki fez uma careta no canto da boca, mas logo em seguida forçou sua expressão de volta a uma expressão neutra. Borsalino esfregou as têmporas com um suspiro. Os demais oficiais tinham, metaforicamente, linhas negras pairando sobre suas cabeças. Nesse exato momento. Certo, porque eu não pensei nisso. Kuzan bateu subitamente na mesa e se levantou, os olhos brilhando enquanto olhava para Garp com admiração. Garp-san, que legal ter pensado em algo assim. Seus dois idiotas malditos. Um rugido furioso ecoou pela sala quando uma luz dourada explodiu repentinamente por todo o salão de conferências. Bum, bum. Garp e Kuzan foram lançados como balas de canhão, suas cabeças se chocando contra a parede, restando apenas 4 pernas para fora, debatendo-se fracamente. Os oficiais reunidos olharam em silêncio atônito para o almirante Sengoku, que havia se transformado em um Buda dourado envolto em raios negros e vermelhos. Ninguém ousou falar. A oficial Tsuru cobriu o rosto em agonia. Transmita minhas ordens. Todas as tropas restantes do Mar do Norte devem se retirar imediatamente. Os olhos vermelhos de Sengoku brilharam quando ele retornou à forma humana. Ele se virou e saiu furioso da sala de conferências ofegante, enquanto gritava a ordem. Os oficiais da marinha trocaram olhares de impotência, e então só conseguiram sorrir amargamente em resignação. Novo mundo, perto da Ilha Moeda. 1000 metros acima do nível do mar. Que espetacular! Então está aí a frota voadora invencível que quase destruiu Mary Geoise? Morgans estava no topo do navio almirante da frota Mar do Norte, seus olhos amarelados contemplando a ilha que diminuía na distância. Sua expressão repleta de admiração e espanto. A frota continuava a subir, ganhando altitude a tal ponto que o mar de nuvens parecia estar ao alcance de um braço. Um vento frio uivava contra suas penas, fazendo-as ondular na brisa. Navios de guerra metálicos e aerodinâmicos patrulhavam ao redor do navio almirante, formando uma formação distinta que surgia e desaparecia em meio às nuvens. Morgans não entendia de estratégia militar ou táticas de formação, mas mesmo ele podia perceber que a coordenação daquela frota era notável. Caso ocorresse algum imprevisto, cada navio poderia responder instantaneamente. Claro, a sede da Agência Mundial de Notícias Econômicas também poderia flutuar usando enormes balões de ar quente, mas comparada a isso, seja em altitude ou velocidade, elas estavam a quilômetros de distância. E quanto ao poder de fogo, a diferença era como a que existe entre os homens das cavernas e a era moderna. Eles não são invencíveis, estão apenas aproveitando a superioridade aérea. Darin saiu da cabine, mascando um charuto, e ofereceu um a Morgans com um sorriso. Morgans pegou e deu uma risadinha. Antigamente Shiki, o leão dourado, usou a fuva-fuva no Mi para fazer sua frota flutuar pelos céus. Mas nem ele conseguiu algo assim. Você tomou o Mar do Norte diretamente do governo mundial com nada mais do que um simples ato de dissuasão. Os 5 anciãos falam sobre o legado de 800 anos do governo mundial, e assim, de repente, tudo foi destruído. Darin-san, você realmente abriu meus olhos. Capítulo 788. Darin-san, você realmente me abriu os olhos. Enquanto falava, Morgans lançou um rápido olhar para Stussy, que caminhava atrás de Darin para fora da cabine, e logo desviou o olhar com um sorriso. Imagino que o governo mundial deva estar em completo caos neste momento, não é? Darin soltou uma baforada de fumaça, contemplando o oceano infinito lá embaixo. Ele fez uma pausa antes de responder. Não necessariamente. Morgans ergueu uma sobrancelha. A batalha já está decidida. Enquanto a frota do Mar do Norte mantiver a vigilância sobre estas águas, nem mesmo o poderoso governo mundial terá como reverter a situação. Mesmo sem disparar um único tiro, eles serão forçados a entregar o Mar do Norte. Você acha que os 5 anciãos ainda têm algum segredo escondido na manga? Darin deu uma risadinha. Quem sabe? Ele não deu mais detalhes. Parte do problema era que a lealdade de Morgans não estava clara. Ele ainda não era alguém em quem Darin pudesse confiar. Mas mais importante ainda, o próprio Darin não sabia. Antes de atravessar para o outro lado, ele não tinha visto essa parte da história. Mesmo até a batalha na ilha Filsec, ele pensava que os 5 anciãos eram apenas 5 velhos comuns exercendo autoridade. Quem diria que eles eram tão poderosos, possuindo habilidades bizarras que pareciam quase imortalidade? Se Darin não tivesse treinado seu corpo ao extremo, cultivando-o ao nível de um corpo indestrutível, então, mesmo com o voo concedido pela Jiki no Mi, ele poderia não ter sobrevivido ao Mar do Norte. Quanto a saber se o governo mundial ainda possuía um poder ainda maior ou alguma carta na manga oculta, Darin não fazia ideia. Nem mesmo Stussy, um agente CP-0 de alto nível, tinha acesso a informações tão confidenciais. Então, como alguém como ele, que antes era apenas um fuzileiro naval comum, poderia saber disso? O governo mundial desprezava os fuzileiros navais há séculos. Não havia a menor possibilidade de compartilhar em segredos assim. A dissuasão parece impressionante, mas na verdade é algo que os fracos usam apenas quando estão encurralados. A voz de Darin estava calma. A situação não é tão otimista quanto parece. Mesmo que o governo não tenha cartas na manga, contanto que os 5 anciãos parem de cometer erros crassos, não terei nenhuma brecha. Se entrarmos em guerra de frente, o Mar do Norte certamente perderá. Pelo menos por enquanto, as forças sob o comando de Darin não eram suficientes para enfrentar Mary Geoise. Os 5 anciãos CP-0, os poderosos membros dos Cavaleiros de Deus. A força de combate de ponta do governo mundial era simplesmente esmagadora. De certa forma, os 5 anciãos não estavam errados. A base do governo mundial era tão profunda que poderia até mesmo superar a do quartel-general da Marinha.
Você é realmente um homem estranho, Rogers Darren. Morgans ouviu atentamente tudo que Darren disse, até que um lampejo de surpresa cruzou seus olhos. Ele ergueu os olhos com um olhar curioso. Normalmente, quando você convida alguém como eu para sua frota, aqui a 1000 metros de altura, você apresenta sua grande visão, fala sobre suas ambições e sonhos. Talvez exiba seu poder e suas tropas de elite, exatamente como fez durante aquela transmissão global. É o que qualquer bom político faria. Você falaria sobre o futuro do Mar do Norte, os próximos passos para a expansão da sua frota, tudo para conquistar meu apoio e atrair alguém como eu, um intermediário indeciso completamente para o seu lado. Mas você não fez nada disso. Você me disse a verdade. Darren deu de ombros e abriu os braços. Exagerar na autoestima não é um bom hábito. Os homens adoram se gabar de sua força, mas nenhuma bravata consegue esconder certas deficiências. No fim, tudo o que fazem é passar vergonha. Prefiro que as pessoas sintam minha sinceridade do que tentar impressionar com palavras. Ao lado dele, a boca de Stussy se contraiu quando uma veia saltou em sua testa. Os Morgans caíram na gargalhada. Isso é verdade? Darren deu uma risadinha. Claro que não. A verdade é que eu sabia que não conseguiria esconder isso de você. Os Morgans, grandes notícias, presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas. Alguém ousado o suficiente para desafiar as ordens do governo mundial. Sejamos honestos. Mesmo que eu não dissesse nada, com sua enorme rede de inteligência, você descobriria tudo facilmente. Ele piscou o olho. Prefiro não acabar atingido pela sua saliva. Kulharra. Morgans riu bastante. Interessante. Rogers Darren, eu sabia que não estava enganado sobre você. Você é realmente algo especial. Seu tom havia mudado. Sumiu o ar pretensioso do primeiro encontro. Agora, era casual, quase amigável, como se fossem velhos conhecidos. Morgans olhou para Darren com genuína admiração, profundamente impressionado. Ele vagava pelo submundo há décadas, comandando uma rede de inteligência quase inigualável, que monitorava inúmeras pessoas e eventos. Mas alguém como Darren, isso era inédito. Admito, você tem sinceridade de verdade. Ele sorriu. Mas você deve saber que alguém como eu não tem aliados. Darren deu de ombros. Não importa. Morgans, você é um homem de negócios. E por coincidência eu também sou. Então vamos simplificar, vamos fazer negócios. Os Morgans se animaram, intrigados. Que tipo de negócio? Darren sorriu. Quero ter acesso à sua rede de contatos. E de tempos em tempos, quando a situação exigir, precisarei que você atue como intermediário. Morgans estalou a língua. Isso não vai sair barato. O que você está oferecendo? Darren estreitou os olhos com um sorriso. Posso prometer-lhes isto. Enquanto eu estiver vivo, vocês nunca ficarão sem grandes notícias que abalam o mundo. Morgans lançou-lhe um olhar brincalhão. E se você morrer? Darren estendeu a mão, piscando. Então acredite em mim, essa notícia por si só seria a manchete mais sensacional do mundo. Morgans fez uma pausa e depois caiu na gargalhada novamente. Muito bem, estou convencido, Rogers Darren. Ele estendeu uma asa para cumprimentar Darren com um aperto de mãos. Então vamos parar por aqui. Não vou atrapalhar sua recuperação. Ele lançou outro olhar para Stussy e sorriu. Se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato. Do bolso do fraque, ele tirou um cartão de visitas com detalhes em dourado e o entregou. As notícias não se escrevem sozinhas. Tenho trabalho a fazer. Darren pegou o cartão e o guardou, depois acrescentou de repente, como se tivesse acabado de ter uma ideia. Certo, se tiver a oportunidade, investigue os movimentos da tripulação pirata de Roger. Capítulo 789. A tripulação pirata de Roger? Morgans ficou paralisado por um segundo com a pergunta repentina de Darren. Se bem me lembro, eles reuniram recentemente todos os ponêglifos e decifraram com sucesso os segredos neles gravados. Imagino que já estejam em busca daquela tal ilha final, não é? Ao final, havia um claro tom de escárnio em sua voz. Darren olhou para ele, deu uma tragada no cigarro e disse pensativamente. Não sei porquê, mas tenho um mau pressentimento sobre isso. Morgans ergueu uma sobrancelha, lançando um olhar cético ao jovem de cabelos negros. Após um momento de hesitação, perguntou timidamente. Você não está pensando mesmo que a equipe de Roger poderia encontrar a ilha final, está? Darren riu. Por que não? Se existe alguém neste mundo capaz de completar uma viagem ao redor do mundo, não consigo pensar em outra tripulação além da de Roger. Morgans franziu a testa. A história dos piratas Roger é repleta de reviravoltas, sem dúvida, definitivamente lendária. Imagens do Vale de Deus de tantos anos atrás passaram pela sua mente, despertando suas emoções. 12 anos atrás, durante a batalha devastadora em Vale dos Deuses, Golden Roger ainda era um novato, mal tendo chegado ao mar. Mas com sua vontade indomável e espírito inigualável, ele uniu forças com Garp para esmagar a ambição de Hawks de se tornar o rei do mundo. Tal feito lendário nunca havia sido visto antes na Grand Line. Até que 12 anos depois, esse mesmo ex-vice-almirante se encontrou frente a frente com os 5 anciãos. Mesmo assim, essa ideia da ilha final parece muito vaga, quase mítica. Nem sequer estou convencido de que ela exista. Morgan zombou. Existem muitas lendas circulando pelos mares, a maioria delas inventadas pelas pessoas. Se a ilha final realmente existisse, não há como minha rede de inteligência não ter encontrado pelo menos uma pista. Darren esboçou um pequeno sorriso. Algumas coisas não são apenas invenção. Posso não ter provas concretas, mas acredito que a ilha existe, e que esconde segredos poderosos o suficiente para abalar o mundo. Segredos, hein? No instante em que Morgans ouviu a palavra, seus olhos brilharam, e ele se inclinou para frente, encarando Darren atentamente. Sabe de uma coisa? Darren balançou a cabeça negativamente. Claro que não. Mas sei disto. Se o inimigo teme isso, então definitivamente vale a pena prestar atenção.
Por que mais o governo mundial proibiria o estudo de línguas antigas e a pesquisa dos ponêglifos em todo o mundo? Claramente, eles estão apavorados com o que esses textos podem revelar. E agora, com todos os ponêglifos apontando para aquela ilha mítica, tenho certeza de uma coisa: há algo escondido lá que nem mesmo o governo mundial, nem mesmo os 5 anciãos, podem ignorar. Caso contrário, por que o quartel-general da Marinha lançaria uma operação tão massiva contra a tripulação de Roger? Eles até enviaram alguém como eu, um simples vice-almirante de passagem, para interceptar os piratas do Barba Branca. No passado, eles nunca agiram com tanto desespero em relação aos piratas do Roger. O colapso calmo e lógico de Darin deixou Morgans imerso em profunda reflexão. Após um longo silêncio, ele assentiu lentamente e disse em voz baixa: "Você tem razão. Parece que é hora de ficarmos de olho na equipe do Roger. Isso me lembra sobre decifrar os ponêglifos. Não há um samurai do país de Vano na tripulação do Roger que consiga ler a escrita antiga?" A lembrança pareceu ressurgir para Morgans quando ele olhou para Darin em busca de confirmação. Darin assentiu com a cabeça. E daí? Morgans deu um leve sorriso. Se decifrar os ponêglifos realmente revelar algum grande segredo, então talvez seja a hora de eu começar a procurar alguém que também consiga lê-los. Por uma feliz coincidência, tenho 2 cópias de textos em poneglyphoneglyphoneg. Darin lançou-lhe um olhar longo e significativo. Não havia a menor possibilidade de aquilo ser mera coincidência. Para um cara fofoqueiro como Morgans, obcecado por segredos e furos de reportagem, Darin não ficaria surpreso se ele tivesse cópias de todos os ponêglifos. Esqueça esse samurai. Se tiver a oportunidade, procure um historiador mais confiável. Enquanto Darin falava, uma figura familiar surgiu em sua mente. Por quê? Morgans parecia confuso. Darin sorriu. Porque fui eu quem lhe tirou o braço. Ah, e meus 2 Meito Emma e Ami no Abaquiri costumavam ser dele. Morgans pescou. Ele fez algo para merecer isso? Darin piscou, reagindo. Na verdade, não. Se eu tivesse que dar uma razão, eu simplesmente não gosto de samurais. Essa é a sua razão? Morgans balançou a cabeça, meio exasperado, e então estreitou os olhos, desconfiado. Pensando bem, não há muita gente por aqui sem um braço por sua causa? Você não tem algum fetiche estranho, ou algo do tipo, tem? Quanto mais ele pensava nisso, mais perturbado parecia. Darin o encarou com um olhar inexpressivo. Você está pensando demais nisso. É apenas uma coincidência. E, claro, não acredito nisso. Morgans tirou um pequeno caderno do bolso, clicando a caneta com um sorriso malicioso enquanto começava a anotar coisas. O brilho sinistro em seus olhos fez Darin sentir um arrepio estranho. Ei, você não está mesmo planejando publicar alguma matéria sensacionalista sobre mim, está? Morgan sorriu radiante. O jornal Notícias Econômicas Mundiais tem uma coluna especial só para assuntos como este. Ela cobre a vida privada dos grandes nomes do mundo marítimo. Na verdade, foi isso que impulsionou nossa circulação ao topo para o primeiro lugar no mundo. Detemos mais de 50% do mercado somente graças a essa seção. O olho de Darin tremeu. Ok, pare de escrever. Deixe isso de lado. Escreva sobre outra coisa. Morgans ergueu uma sobrancelha, intrigado. Como que? Meia hora depois, Morgan saiu sorrindo de orelha a orelha, visivelmente satisfeito. Para impedi-lo de publicar rumores sobre seus hobbies estranhos, Darin, a contragosto, dedurou vários colegas fuzileiros navais, fornecendo a Morgans uma série de fofocas suculentas, perfeitas para a coluna de escândalos do jornal Notícias Econômicas Mundiais. Assim como um certo almirante tinha um carinho muito especial por seu bode de estimação, ou como um certo vice-almirante costumava xingar os dragões celestiais a portas fechadas, ou como a roupa íntima de outro vice-almirante era amarela com listras brancas. Isto é um pesadelo. Darin suspirou, parado sozinho na proa, deixando a brisa do mar o envolver. Então, disse uma voz carregada de ressentimento vinda de trás, você sequer tem noção do que eu sacrifiquei por esse seu pequeno show de fogos de artifício? Capítulo 790. Ao ouvir aquela voz familiar, Darin não conseguiu conter o sorriso. Você realmente achou que comandar essa frota seria fácil? Ele se virou e viu Momonga se aproximando, o rosto pálido e os passos trêmulos. Com um sorriso, ele disse: mesmo assim, você realmente deveria trabalhar no seu físico. Você deveria ser o usuário de logia mais forte com a Goro Goro no Mi, mas parece que vai desmaiar a qualquer momento. Tis. As pessoas podem começar a pensar que você passa o tempo todo no Distrito do Prazer. Momonga revirou os olhos. Parece mais que você está falando de si mesmo. Se você tivesse passado menos tempo perambulando pelo Distrito do Prazer, talvez já tivesse eliminado 5 anciãos e me arrastado direto para Mary Geoise, em vez de me obrigar a transportar essa frota às escondidas como um fugitivo. Darin deu de ombros com um suspiro exagerado. Não consigo evitar. Às vezes, ser tão charmoso assim acaba sendo uma maldição. Ele piscou o olho e entregou um charuto com detalhes em ouro. Além disso, não foi você quem realizou a ousada façanha de atacar a terra sagrada dos dragões celestiais? Momonga pegou o charuto e olhou nos olhos de Darin. No segundo seguinte, ambos caíram na gargalhada. Só amigos de verdade seriam capazes de zombar um do outro com tanta franqueza. Com o charuto entre os dentes, Momonga o acendeu e deu uma tragada profunda. Em seguida, aproximou-se de Darin, ficando os dois lado a lado na proa do navio almirante, fumando enquanto contemplavam o mar aberto e o céu. Então, como foi invadir Mary Geoise? Perguntou Darin com um sorriso. Sinceramente, nada mal. O sorriso de Momonga carregava um traço de emoção que as palavras não conseguiam capturar completamente. Sabe, Darin, mesmo agora, quando penso no momento em que dei a ordem para abrir fogo, ainda sinto aquela emoção percorrer meu corpo. Foi como se cada poro do meu corpo se abrisse de uma vez, como se eu finalmente pudesse ver o mundo com clareza, como se a neblina tivesse se dissipado e tudo que restasse fosse uma imensidão de céu azul.
Finalmente entendi o que você sentiu quando matou São Shields no Mar do Norte. Darren soltou uma argola de fumaça com o formato de um dragão enrolado e deu uma risadinha. Aquilo foi diferente, muito diferente. Quando matei São Shields foi uma operação secreta. Tive que eliminar todos os envolvidos só para sobreviver. Sabe como é frustrante realizar algo grandioso sem ninguém para testemunhar? É como ter uma coceira nas costas que você simplesmente não consegue alcançar, não importa o que faça. Lembro-me de desejar ter um Dendemushi em vídeo à mão só para transmiti-lo ao vivo. Mas você era outra coisa. Ele deu um tapinha no ombro de Momonga, piscando-lhe de forma brincalhona. Você foi quem pela primeira vez assassinou um desses supostos deuses bem diante do mundo inteiro. Você liderou a frota Mar do Norte e atacou a terra dos deuses sob o olhar de todos. Momonga deu um suspiro resignado. E agora tenho uma recompensa de 2 bilhões de belis pela minha cabeça. Relaxe, a sede não tem verba para pagar esse tipo de recompensa. Darren deu uma risadinha e, como se tivesse acabado de se lembrar de algo, perguntou com um sorriso. Então, algum progresso naquela minha pequena teoria? A expressão de Momonga se contorceu em algo comicamente bizarro. Ele lançou um olhar estranho para Darren. Então, bum! Uma aura vasta e avassaladora emanou de seu corpo, tão intensa que transformou o céu em uma tempestade de ventos infernais. Num instante, o mundo ao redor deles perdeu toda a cor. O preto e o branco engoliram tudo à vista. O vento uivava, puxando com força o terno preto de Darren. Ele fez uma pausa, atônito por um instante, e então caiu na gargalhada. Então, sua intuição estava certa o tempo todo. Ainda assim, mesmo em meio à sua empolgação, Darren não pôde deixar de se surpreender. De acordo com sua habilidade de detectar talentos, o Haki do Conquistador que Momonga acabará de liberar já atingia a impressionante intensidade de 60 pontos. Ele mal havia despertado seu Haki, mas ele já estava no mesmo nível de alguns veteranos do Novo Mundo que o aprimoraram por anos. Se ele tivesse que colocar as coisas em perspectiva, Darren não conseguiria se livrar daquela sensação. Isso considerando apenas a presença física, desconsiderando técnica, controle ou poder de combate, o Haki do Conquistador de Momonga já era comparável ao de Sengoku. Se Darren não tivesse visto com os próprios olhos, jamais teria acreditado. Um novato, que acabará de despertar o Haki do Conquistador, já conseguia rivalizar com a pressão espiritual de Sengoku, o famoso almirante e pilar do quartel-general da Marinha? Inacreditável? Não, fazia todo sentido. Porque a força do Haki do Conquistador não vem da força física. Não pode ser aprimorada por meio de esforço bruto. Seu poder provém do espírito. Quanto maior a força de vontade, mais ampla a visão, mais profunda a convicção, mais forte se torna o Haki. É um poder profundamente idealista. A força física estabelece as bases, mas não determina o limite máximo. Apesar de seu status inigualável como a força máxima do governo mundial, rivalizando até mesmo com lendas como Roger e Barba Branca, Sengoku carregava fardos demais. Como fuzileiro naval que considerava as ordens do governo como absolutas, ele estava sujeito a inúmeras restrições. Sob a pressão sufocante do governo mundial, sua vontade não encontrou terreno fértil para crescer livre e selvagem. Assim, embora defendesse a justiça que reina acima de tudo, seu Haki do Conquistador nunca alcançou a ferocidade desse lema. Em contrapartida, Momonga tinha acabado de despertar seu Haki do Conquistador, mas a faísca que o desencadeou foi seu desafio ao governo mundial. E quando alguém possui a coragem e a vontade de lançar um ataque contra o governo mundial, os dragões celestiais e até mesmo o castelo de Pangeia, por mais que lhe falte força, seu espírito não pode ser fraco. Não pensei que sua teoria maluca realmente funcionasse. Momonga conteve lentamente seu Haki do Conquistador, suspirando enquanto balançava a cabeça. Os dragões celestiais, gente muito bacana. Darren não conseguiu conter o riso. Ele percebeu a leve tensão na expressão de Momonga. Era evidente que ele ainda não havia dominado o controle sobre seu Haki. Mas isso era normal. O despertar do Haki era apenas o começo. Levava tempo para aprender a liberá-lo e controlá-lo livremente. O fato de Momonga ter conseguido realizar tudo isso em apenas alguns dias já comprovava seu verdadeiro talento. Darren agora tinha certeza. Momonga finalmente havia rompido a barreira que antes limitava seu potencial. E com o poder avassalador da Goro no Mi ao seu lado, era apenas uma questão de tempo até que ele atingisse o nível de força de um almirante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 791. O mar era vasto, e para os mais fortes entre os fortes. O poder de combate de um almirante era apenas o ponto de partida para entrar no verdadeiro campo de batalha de alto nível. Mesmo dentro das organizações de elite do governo mundial, CP0 e os Cavaleiros de Deus, Darren tinha certeza de que muitos já haviam alcançado esse nível. Mesmo assim, alcançar o nível de poder de um almirante continuava sendo um sonho inatingível para a grande maioria. Alcançar esse nível significava estabelecer uma base sólida neste mundo, ganhar a força para se sustentar por conta própria. Na perspectiva de Darren, Momonga agora possuía esse potencial. Contanto que seguisse um caminho constante de desenvolvimento e treinamento, era apenas uma questão de tempo até que ele se destacasse. E uma vez que o fizesse, contanto que não fosse cercado por múltiplos inimigos de nível igual ou enfrentasse oponentes de nível lendário, a velocidade e o domínio aéreo concedidos pela Goro no Mi o manteriam praticamente intocável. Só isso já trouxe muita tranquilidade para Darren. Ele tinha responsabilidades demais quando se tratava de se opor ao governo mundial. Era impossível para ele ficar constantemente com a frota do Mar do Norte, supervisionando o treinamento, dirigindo as operações ou mesmo protegendo a frota. Na maior parte do tempo, Darren estaria no mundo exterior, lutando na linha de frente, enquanto Momonga, como comandante da frota, cuidaria de todos os assuntos internos.
militares e administrativos, para garantir que tudo funcionasse sem problemas. Além do papel da Momonga em fornecer energia à frota, essa configuração também representava uma abordagem mais segura e estratégica. Quanto mais caótica a situação se tornava lá fora e quanto mais Darren se distanciava da frota, mais segura a frota do Mar do Norte em voo se tornava. E o inverso também era verdadeiro. Quanto mais oculta e esquiva a frota permanecesse, mais ela poderia representar uma ameaça iminente. O simples temor de um possível ataque a qualquer momento seria suficiente para manter o governo mundial e outras forças sob controle. Esse tipo de dissuasão daria a Darren a liberdade de ser ainda mais agressivo. Para que isso funcionasse, Darren e a frota precisavam permanecer o mais separados possível. Esse era o cenário ideal. Mas isso acarretava riscos. A frota do Mar do Norte foi projetada para servir como uma arma de destruição em massa, não para se defender contra indivíduos. Se sua posição fosse exposta, mesmo um único oponente de nível almirante poderia causar-lhe grande destruição com facilidade. Essa sempre fora a maior preocupação de Darren. Mas agora, as coisas eram diferentes. Se Momonga atingisse a força de um almirante, então, com a superioridade de altitude da Goro Goro no Mi, haveria muito poucos neste mundo capazes de detê-lo. E naquele momento Darren finalmente pôde respirar aliviado, sem mais nada com que se preocupar. Só um lunático como você seria capaz de inventar uma coisa dessas. Momonga deu uma risadinha e balançou a cabeça, com um tom de admiração na voz. Pensar que os dragões celestiais, aqueles deuses temidos em todo o mundo, não passam de uma pedra de amolar para sua ambição. Você não tem um mínimo de respeito por autoridades ou instituições. Darren, às vezes parece que você nem é deste mundo. Darren olhou para ele e sorriu. Eu simplesmente não gosto de ser pisoteado. O livre-arbítrio sempre existirá. Ao ouvir isso, a expressão de Momonga mudou ligeiramente, como se tivesse se lembrado de algo. Seu olhar tornou-se estranho. Além de mim, de todos os 20.000 membros da frota Mar do Norte, apenas cerca de 70 oficiais despertaram o Aqui do Conquistador. Darren franziu a testa e murmurou para si mesmo. Nem 1%. Parece que as pessoas com potencial para Aqui do Conquistador são realmente 1 em 1 milhão. O processo de recrutamento da frota do Mar do Norte era ainda mais rigoroso do que o do quartel-general dos fuzileiros navais. Cada soldado passava por inúmeras etapas de seleção e por treinamento de elite no 321º Batalhão antes de conquistar seu lugar a bordo da frota aérea. Cada um deles era um candidato de primeira linha. Mesmo entre um grupo tão excepcional, apesar do choque emocional e do abalo mental de derrotar dragões celestiais, menos de 100 haviam despertado o Aqui do Conquistador. Esse tipo de proporção era inegavelmente raro. Momonga, ao ouvir o leve tom de desdém na voz de Darren, respondeu irritado. Isso já é impressionante demais, né? Despertar o Aqui do Conquistador é algo raríssimo. Darren deu uma risadinha. Claro, mas para algo supostamente único, o novo mundo está repleto de usuários de Aqui do Conquistador como peixes em um rio. Já coloquei aqueles que o despertaram em posições-chave e lhes forneci recursos suficientes para treinarem adequadamente. Darren assentiu com a cabeça. Ótimo. Então, tudo que resta é tempo. Só precisamos ter paciência. Cultivar talentos não era algo que acontecia da noite para o dia. Preparar alguém até o ponto em que pudesse assumir a responsabilidade da liderança por conta própria podia levar de 3 a 5 anos, ou até mesmo de 10 a 20. Isso era o normal. Neste mundo, em circunstâncias normais, a maioria dos indivíduos fortes não atingiria o auge de seu poder antes dos 30 ou 40 anos. Se nada desse errado, nenhuma doença, nenhum acidente, eles poderiam manter essa força de forma constante até a velhice. Roger Barba Branca, Shiki, até mesmo lendas da marinha como Sengoku, Zephyr e Garp seguiram esse padrão. É claro que fenômenos como o Deus Sol Nika, que chegou ao topo depois de apenas 2 anos e meio de treinamento, são uma história completamente diferente. A propósito, enquanto você estava no castelo de Pangeia, encontrou alguma fraqueza ou oportunidade? De repente Darren se lembrou de algo. Sua expressão ficou séria. O olhar de Momonga se tornou instantaneamente mais agudo, e seu tom de voz ficou sombrio. Na parte mais profunda do castelo de Pangeia, eu senti algo. Só de se lembrar daquele momento, sua pele se arrepiou com uma pressão gélida, como se estivesse sendo observado por um deus frio e impiedoso. O suor brotou em sua testa. Há algo lá embaixo, algo com um poder que eu nunca senti antes. Os olhos de Darren se estreitaram. Então você atacou? Momonga assentiu solenemente. Usei meu golpe mais forte. Mas não funcionou. Não aconteceu? Darren franziu a testa. Momonga assentiu novamente. O almirante da frota Kong interceptou meu ataque. Com um único soco, ele não só anulou completamente o meu, como também me deixou ferido. Darren ficou momentaneamente atônito. Seu olhar vacilou como se algo tivesse se encaixado, e ele expirou lentamente. Então é assim que as coisas são. Parece que devemos um favor àquele velho. Momonga assentiu levemente com a cabeça. Ele não negou. Ele sabia muito bem, se Kong não tivesse intervido e o empurrado de volta no tempo, qualquer que fosse aquela presença nas profundezas do castelo de Pangeia, ela o teria matado sem hesitar. Mesmo com a Goro Goro no Mi e sua mobilidade incomparável, Momonga não conseguiu se livrar da certeza instintiva. Se aquela coisa tivesse agido, ele estaria morto com certeza. Capítulo 792.
Era uma sensação vaga, quase intangível, mas Momonga optou por confiar em seus instintos. À medida que continuava a desenvolver as habilidades da Goru Goru no Mi, ele começou a perceber que seu poder ia muito além da força bruta e destrutiva do relâmpago. O próprio relâmpago deu origem a inúmeras aplicações, como a detecção de ondas eletromagnéticas e a geração de carga estática, todas as quais aprimoraram significativamente suas capacidades. Dentre elas, as ondas eletromagnéticas provaram ser particularmente úteis para amplificar o alcance e a sensibilidade de seu Haki da observação. Com os poderes concedidos pela Goru Goru no Mi, Momonga ficou chocado ao descobrir que seu Haki da observação havia atingido níveis que ele jamais imaginara serem possíveis. Quando em sua potência máxima, ele conseguia cobrir uma pequena ilha inteira com seu Haki, detectando com precisão a presença, os movimentos e até mesmo as conversas de todos os seres vivos nela. Foi esse nível assustador de consciência que lhe permitiu orquestrar formações, direções e velocidades da frota com precisão cirúrgica, maximizando as vantagens táticas da frota aérea. Um poder ofensivo devastador, combinado com capacidades de autoaprimoramento e suporte. Era por isso que a Goru Goru no Mi havia conquistado o título de a mais forte das Akuma no Mi do tipologia. E no entanto, mesmo com esse poder mais forte em mãos, Momonga ainda se sentia completamente impotente diante da estranha aura que espreitava nas profundezas do castelo de Pangeia. Você sabe o que foi isso? Ao perceber a calma de Darin, Momonga respirou fundo para conter a persistente inquietação e perguntou com curiosidade na voz. Darin balançou a cabeça. Um lampejo de inquietação passou por seus olhos enquanto ele murmurava. Não tenho certeza absoluta, mas posso afirmar com certeza que o governo mundial possui algum poder, além da nossa compreensão. Uma força suficientemente poderosa para fazer até mesmo 5 anciãos se submeterem. Momonga ficou em silêncio. Dado o poder atual de Darin, restavam poucas coisas naquele mar que pudessem fazê-lo hesitar, muito menos se sentir ameaçado. Nem mesmo quando enfrentou o homem mais forte do mundo, Barba Branca, ou Gold Roger, ou naquela vez, há muito tempo, quando ele foi atrás de Shiki em uma luta sem esperança. Momonga nunca tinha visto Darin tão sério. Relaxe. Neste momento, ainda temos a vantagem. De repente, Darin sorriu e se virou para Momonga. A Ilha dos Homens Peixe está sob bloqueio. E nosso Asnamanga, o Shichibukai, ainda não foi descoberto. Ele deu um tapinha no ombro de Momonga. Levem a frota de volta ao Mar do Norte. Permaneçam no ar o máximo possível e apaguem todos os vestígios. Lembrem-se, quanto melhor a frota estiver escondida, quanto mais seguro eu estiver, completou Momonga por ele. Darin piscou e depois riu. Trocaram um olhar e ambos sorriram. Após tantos anos lutando lado a lado, não havia necessidade de longas explicações. O entendimento entre eles era tão profundo que poucas palavras bastavam. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 311. Sorria como uma flor, rainha do Distrito do Prazer. Após definir os próximos passos da frota do Mar do Norte, Darin não se demorou. Ele deixou Stussy de volta na Ilha Moeda e estava pronto para partir sozinho. Você vai mesmo me deixar aqui? Stussy observou sua partida limpa e objetiva, mordendo o lábio em frustração. Darin parou e se virou para olhar para a rainha do Distrito do Prazer, intrigado. Isso é um problema. Não estamos longe do Distrito dos Lamentos, e o navio mercante que nos trouxe está voltando em breve. Não seria perfeito se você pegasse uma carona? Esse desgraçado. Aquele tom sério e completamente justificado dele fez uma chama se acender no peito de Stussy. Sem problema nenhum. Claro que não há problema nenhum. Ela rangeu os dentes, mas um sorriso perigoso desabrochou em seu rosto enquanto dizia docemente. Rogers Darin-sama está ocupado demais para perder seu precioso tempo com alguém como eu. Ótimo, até logo. Darin acenou alegremente. Envolvido por um violento campo magnético, ele disparou para o céu como um jato, desaparecendo num piscar de olhos. Apenas a elegante rainha do Distrito dos Prazeres permanecia ali de pé, com os cabelos esvoaçando ao vento. Ela ficou paralisada, completamente estupefata. Um segundo depois, aquele maldito desgraçado. De repente, Stussy soltou um rugido, rangendo os dentes com uma força audível. Ela havia corrido um risco enorme para abrigá-lo secretamente no Distrito do Prazer e ajudá-lo a se recuperar. Além disso, ela usou sua rede de contatos pessoais para entrar em contato discretamente com Morgans e até mesmo atuou como fiadora para o encontro deles. E agora, com tudo resolvido, aquele desgraçado teve a audácia de sorrir, fechar o zíper e ir embora, deixando-a para se virar sozinha para voltar para casa? Em que momento da vida Stussy havia sido tratada dessa forma? E mais importante ainda, depois de passar esse tempo com ele, ela começou a entender sua personalidade, sua mentalidade. Ele mal havia se recuperado quando correu para fazer uma transmissão global, fechou um acordo com Morgans e agora, sem respirar, estava claramente a caminho para ver aquela mulher grávida. Só de pensar na mulher da agência de inteligência, aquela de beleza estonteante, algo se agitava no peito de Stussy. Espere. Ela repentinamente saiu do transe, dando um tapa forte nas próprias bochechas. Que diabos estou fazendo? O que há para se irritar? Balançando a cabeça, ela afastou à força todos os pensamentos caóticos que nublavam sua mente e murmurou entre dentes cerrados. Somos apenas aliados, só isso. Se ele não tivesse descoberto o meu segredo, eu já o teria entregado ao governo mundial. Stussy respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Ela puxou o casaco com capuz sobre o rosto, ergueu o queixo com orgulho e deu um passo confiante para frente, apoiando-se nos calcanhares com a elegância de uma rainha, como sempre fora. Mas depois de apenas alguns passos, mesmo que sejamos apenas aliados, aquilo foi uma atitude totalmente desprezível. Ela murmurou com os punhos cerrados em indignação. Clac, clac, clac.
Seus sapatos de salto alto com bico aberto bateram com tanta força no pavimento que quase racharam a pedra. Mas quando chegou a um porto isolado na Ilha Moeda, parou surpresa. Não havia um único navio à vista. Ela piscou, depois ergueu lentamente o olhar. Em meio às nuvens brancas que flutuavam acima, um navio de guerra metálico e aerodinâmico desceu gradualmente. O que é aquilo? Os olhos dela se arregalaram. Ela não sabia por quê, mas no instante em que aquele navio flutuante apareceu, seu coração deu um salto. O navio de guerra desceu lentamente até pairar logo acima da água. Uma rampa de desembarque especialmente construída estendia-se para baixo. Dezenas de fuzileiros navais de elite do Mar do Norte, totalmente armados, marcharam em formação. O jovem oficial deu um passo à frente, fez-lhe uma saudação militar impecável e disse solenemente: por ordem do comandante Darren, estamos aqui para escoltar a senhorita Stussy de volta. Stussy ficou parada por um instante, depois, silenciosamente, afrouxou os punhos cerrados. E naquele instante seu coração começou a acelerar. Um sorriso se formou lentamente em seus lábios. Darren Sam é muito atencioso. Realmente não havia necessidade de tal gesto. Sob o olhar penetrante dos soldados, a curva de seus lábios vermelhos tornou-se ainda mais radiante. Sorrindo como uma flor, como uma verdadeira rainha, ela embarcou no navio de guerra com orgulho. Capítulo 793. Novo Mundo. Uma ilha remota. Uma figura surgiu em meio ao mar de nuvens como um jato, mergulhando em direção ao solo a uma velocidade vertiginosa. Pouco antes de aterrissar, Darren reduziu bruscamente a velocidade, pousando com firmeza em terra firme enquanto uma rajada de vento frio soprava do local do impacto. Este deveria ser o lugar. Ele guardou lentamente a pose eterna que tinha na mão e olhou para a ilha tropical à sua frente. Para além da praia estendia-se uma floresta tropical sem fim. O ar estava denso de umidade e plantas imponentes, algumas com dezenas de metros de altura, cobriam a maior parte da ilha. Do interior da floresta ecoavam fracamente os rugidos distantes de animais selvagens. Como esperado do Zephyr Sensei. Mesmo depois de tanto tempo longe da linha de frente, sua visão estratégica continua extremamente afiada. Darren examinou a ilha rapidamente, sem conseguir conter um murmúrio de admiração que escapou de seus lábios. A evacuação de Marineford tinha sido o último recurso. Em uma situação tão tensa, encontrar um local seguro e temporário para se refugiar era um verdadeiro teste de liderança e visão de futuro. Embora Zephyr não tivesse desafiado abertamente o governo mundial, no momento em que interveio para impedir que a CP-0 atacasse a Matsuki Toki, ele já se posicionava contra eles. O mesmo valia para os oficiais da Marinha que optaram por segui-lo naquele momento crucial. Para agravar a situação, a esposa do criminoso mais procurado do mundo, Rogers Darren, estava sob a proteção de Zephyr. Naturalmente, isso o colocava em grave perigo. E esta ilha era o lugar perfeito para se esconder. As correntes marítimas caóticas que a rodeavam formavam uma barreira natural. Sem a capacidade de voar ou flutuar, alcançar a ilha por meio de navegação convencional era praticamente impossível. O clima da floresta tropical tornava o local muito mais habitável do que ilhas de inverno ou desertos. A abundante flora e fauna garantiam um suprimento estável de alimentos e água doce. Além disso, a vasta floresta tropical oferecia cobertura perfeita, ocultando quaisquer vestígios de presença humana e dificultando a detecção por parte da rede de inteligência do governo mundial. Sem dúvida, um veterano experiente como Zephyr era alguém em quem se podia confiar. Foi por isso que Darren se sentiu à vontade para confiar a proteção de Toki a ele. Se Garp tivesse assumido essa tarefa, ela teria fugido há muito tempo. Sorrindo com a ideia, Darren estava prestes a expandir seu aqui da observação para escanear a ilha. Mas no instante seguinte sua cabeça caiu repentinamente, sem aviso prévio. Svi! Um risco dourado e brilhante passou rente ao seu couro cabeludo, cortando vários fios de cabelo antes de perfurar o mar à distância, abrindo uma enorme vala de 100 metros de comprimento na superfície. Que saudação e tanto! Darren encolheu a cabeça, enxugou o suor frio da testa e forçou um sorriso amargo enquanto olhava para a figura alta que emergia lentamente da densa floresta tropical. De dentro da selva, Gion emergiu, vestida com um uniforme militar sujo de lama. A lama grudava em suas botas, e sua espada dourada meio pendia ao seu lado, seu rosto cansado incapaz de disfarçar o cansaço. Darren ficou em silêncio. Os olhos de Gion estavam vermelhos enquanto ela o encarava friamente. Você poderia ter chegado mais tarde? Darren ficou paralisado. Ele ativou seu aqui da observação, e as auras que sentiu fizeram sua expressão escurecer. Num instante, seu corpo se transformou num raio de luz negra e penetrou fundo na ilha. Um minuto depois, ele parou em frente a um espaço aberto e desimpedido. Ao longe, erguia-se uma mansão japonesa de estilo singular, completamente deslocada em meio à densa selva. Como se alertadas pelo movimento repentino, algumas figuras saltaram cautelosamente do pátio. Mas ao verem que era Darren, seus olhos brilharam e romperam vivas. É o Darren. Ele finalmente conseguiu. Graças a Deus, você está aqui. Yamakagi, Shuzo, Dalmatian e os outros estavam cobertos de poeira e visivelmente exaustos, mas seus rostos se iluminaram de alegria e alívio. Essa alegria logo se dissipou. Seus olhos ficaram vermelhos de emoção. Darren ficou paralisado, como se não os tivesse notado. Sua voz estava rouca. Como está Zephyr Sensei? Com seu aqui da observação, ele sentiu duas auras familiares dentro da mansão de estilo japonês. Uma delas era a de Toki. Embora fraca, era estável e não alarmante. O outro pertencia a Zephyr. Outrora uma presença tão feroz quanto o fogo e tão vasta quanto o oceano, sua aura agora tremeluzia fracamente, como uma chama moribunda ao vento. Os ferimentos do Zephyr Sensei são graves. Ele já tinha asma antes de começar, e nos últimos dias, ele tem se esforçado para manter a mansão no ar para nossa segurança, apesar dos ferimentos. Ele está completamente exausto. A voz rouca de Gion vinha de trás.
Darren enrijeceu, mas logo voltou a si e correu para dentro da mansão. Ele finalmente viu aquele velho teimoso de cabelos roxos em um dos quartos de hóspedes. Comparado a quando se encontraram pela última vez em Marineford, poucos dias atrás, Zephyr estava visivelmente mais magro. O ferimento em seu braço decepado estava enfaixado, mas o sangue ainda escorria. Ele jazia na cama, os cabelos roxos despenteados, a respiração ofegante. Um tom avermelhado e doentio tingia seu rosto pálido. A febre estava claramente a fazer-lhe mal. Ele está com febre alta há 2 dias. Sua consciência está se esvaindo. E não há remédios em lugar nenhum desta ilha. Yamakagi seguiu Darren para dentro, com os olhos marejados de vermelho. Darren rangeu os dentes. Por que você não saiu e procurou um médico? Ele parou no meio da frase. No instante em que as palavras saíram de sua boca, ele percebeu o quão absurdas eram. Eles não tinham capacidade de voar nem navios. Como poderiam, de forma alguma, aventurar-se no mar? Tentamos construir uma jangada, mas Zephyr-sensei acordou uma vez e nos proibiu de zarpar. Ele não queria arriscar revelar nossa localização. O Dalmatian estava sentado no chão, agarrando a cabeça com a voz baixa e amarga. Caramba! Darren praguejou baixinho. Ele correu até lá e examinou Zephyr rapidamente. Seu coração afundou. A febre não havia cedido. Pior ainda, algo mais persistia nos músculos e tecidos ao redor do braço decepado, alguma substância estranha que continuava a corroer seu corpo. Os ferimentos eram graves, e o desgaste causado pelo esforço excessivo deixou seu sistema imunológico em frangalhos. Seu corpo simplesmente não conseguia combater a toxina invasora. Darren não era um médico formado, mas ele não era estranho a infecções, venenos ou ferimentos fatais. E ele rapidamente chegou a uma conclusão. O estado de saúde de Zephyr-sensei não era algo que um médico comum pudesse tratar. Somente os melhores especialistas médicos em alto mar poderão salvá-lo. Capítulo 794. Ao ver Zephyr tão frágil à sua frente, o primeiro pensamento de Darren foi em Dragon, mais precisamente das habilidades da Akuma no Mi de Ivankov e Kuma. A Oru-Oru no Mi de Ivankov podia estimular o potencial do corpo, aumentando a atividade celular para conceder um aumento temporário de força. E a Nikyu no Mi de Bartolomeu Kuma podia expulsar a dor e a fadiga do corpo de uma pessoa, ajudando-a a se recuperar mais rapidamente e a sentir alívio físico. De volta à ilha Filsec, quando Darren lutou contra os 5 anciãos e seus corpos imortais. Foram essas 2 habilidades que lhe permitiram liberar poder suficiente para despedaçá-los com as próprias mãos. Mas ele descartou a ideia rapidamente. O corpo de Zephyr-sensei estava em frangalhos. Some-se a isso sua asma crônica, e forçar os hormônios de Ivankov nele agora provavelmente faria mais mal do que bem. Seu organismo já estava perto do colapso, forçá-lo ainda mais seria suicídio. Quanto à habilidade de Kuma, ela pode ajudar a aliviar um pouco os sintomas. Mas não conseguia eliminar a doença em si, apenas aliviar temporariamente a fadiga e a dor. Na melhor das hipóteses, seria uma solução paliativa. Não o curaria. Se fosse só isso que pudesse fazer, então a viagem até Baltigo seria inútil. Eles só estariam perdendo tempo, e isso poderia custar a vida de Zephyr. Milhares de pensamentos passaram pela mente de Darren enquanto ele permanecia em silêncio, imerso em reflexões. Nesse caso, a única opção restante era encontrar um médico, ou alguém com uma capacidade de cura única. Os médicos mais qualificados de todos os mares. Darren franziu a testa. Darren, se nada mais funcionar, vamos voltar para Marineford. Uma voz rouca veio de fora da sala. Darren se virou e viu Tokikaki por fazer a barba e arrastando os pés, com um cigarro amassado pendurado nos lábios. O quartel-general possui os equipamentos e a tecnologia médica mais avançados dos mares. Os médicos do hospital militar são de primeira linha. Além disso, eles já sabem da condição do Zephyr-sensei. Será mais fácil para eles tratá-lo. Os olhos vermelhos de Tokikaki se fixaram em Darren enquanto ele forçava um sorriso cansado. O almirante da frota Sengoku não poderia ser tão cruel assim, certo? Ninguém respondeu. Surpreendentemente, ninguém contestou. Mesmo que retornar significasse enfrentar um tribunal militar. Mesmo que o governo mundial os rotulasse de desertores ou criminosos e os executasse na hora, nenhum deles apresentou objeção. No momento em que escolheram seguir Zephyr e abandonar o quartel-general dos fuzileiros navais, eles já haviam abandonado suas vidas. Se isso significasse salvar Zephyr-sensei, tudo valeria a pena. Mas quando Darren estava prestes a falar, uma voz fraca o interrompeu. Não, não podemos voltar atrás. No instante em que aquelas palavras foram ditas, todos congelaram e em seguida, se viraram bruscamente na direção da voz. Zephyr-sensei. Ele acordou. Sensei, como você se sente? Vamos voltar ao QG, lá você receberá atendimento médico. Se for preciso, nos ajoelharemos perante o almirante Sengoku. Yamakagi e os outros se aglomeraram ao redor da cama, com os rostos tomados pela preocupação, enquanto seu professor abria lentamente os olhos. Não, não vamos voltar. Zephyr não olhou para nenhum deles. Seu olhar se fixou em Darren enquanto ele forçava um sorriso em meio à respiração ofegante. Algumas coisas importam mais do que a própria vida, não é mesmo? Darren encarou o olhar quase suplicante de Zephyr e suspirou. Você é mesmo um velho teimoso. Nesse momento, Zephyr soltou um suspiro lento e esboçou um leve sorriso. E você continua sendo o mesmo pirralho teimoso, não é? Darren fez uma pausa por um segundo. Sim, voltar para a sede agora seria uma péssima ideia. Ele ergueu a mão. Correntes elétricas azuis crepitaram na ponta de seus dedos. Dezenas de barras de aço e materiais de construção irromperam do chão, retorcendo-se e fundindo-se no ar até formarem uma caixa enorme e selada que aprisionou Zephyr em seu interior. Restava apenas uma pequena abertura do tamanho da palma da mão, suficiente apenas para ver seu rosto através dela.
Seu pirralho, o que você está tentando fazer? Darren levantou a mão sem hesitar. Ele levou o dedo indicador aos lábios e fez um gesto de silêncio. Svi, fique quieto, velho, poupe sua energia. Com um estrondo, o metal se retorceu e selou a boca de Zephyr como uma máscara, bloqueando suas palavras e permitindo que ele emitisse apenas sons de uau. Ele está xingando com tanta ferocidade. Ao ouvir os grunhidos sem sentido de Zephyr e ver seus olhos arregalados de raiva, todos ficaram com a boca entreaberta pensativos. Ele se virou e olhou para Tokikaki e os outros. Eles olharam para Darren, aguardando em silêncio sua resposta. Sei que você está preocupado com o Zephyr-sensei e espero que ele possa retornar a Marineford para receber tratamento e obter os melhores cuidados médicos. Mas me desculpe. Na nossa situação atual não é apropriado retornarmos à sede. O olhar de Darren percorreu o rosto de cada um deles, e ele disse calmamente. Embora tenhamos a força dissuasora da frota Mar do Norte, é melhor não contar com a misericórdia do almirante Sengoku. Todos ficaram em silêncio. Eles não conseguiam deixar de se lembrar daquele dia em Marineford, quando inúmeras espadas e armas foram apontadas para eles, e da expressão fria do almirante Sengoku. Você acredita em mim? Darren disse de repente. Todos ficaram surpresos. Eles trocaram olhares e riram em uníssono. Você realmente precisa fazer essa pergunta? Yamakagi disse com um sorriso, mordendo o charuto. Somos amigos que passaram pela vida e pela morte juntos. Tokikaki apertou os olhos cansados. Você pode ser um patife, mas ainda é confiável, disse Gion com um resmungo frio, cruzando os braços. Darren sorriu. Isso é bom. Ele se virou e caminhou em direção à porta. A caixa de ferro contendo o antigo almirante dos fuzileiros navais flutuava no ar, seguindo-o como uma sombra. Com certeza encontrarei um jeito de resgatar Zephyr-sensei. Assim que ele terminou de falar, o campo magnético tornou-se violento, e arcos elétricos brilharam e dançaram no vazio. A figura de Darren disparou para o céu junto com a caixa de metal. Todos olharam fixamente enquanto sua figura desaparecia na distância num piscar de olhos. Após um momento de silêncio, todos soltaram um suspiro de alívio. Antes do retorno de Darren, todos se sentiam como se tivessem perdido a força, impotentes, perdidos e sem rumo. Mas no instante em que aquele homem retornou, a maior parte da ansiedade e preocupação deles desapareceu num piscar de olhos. Parecia que enquanto ele estivesse lá, não importava que tipo de problema surgisse, tudo poderia ser resolvido facilmente. Essa era a sensação de segurança que Darren lhes proporcionava. Se for o Darren, ele com certeza conseguirá fazer isso. Eles não puderam deixar de pensar nisso. Capítulo 795. A primeira metade da Grand Line. Reino dos Tambores. Cidade Bigor. Uma forte nevasca caía do céu cinzento, e um frio constante e cortante envolvia a ilha pacífica e próspera. De repente, dois fantasmas negros surgiram das nuvens, atingindo a terra a uma velocidade incrível. Bum! A onda de choque se propagou, espalhando flocos de neve que rodopiavam pelo ar. Darren emergiu da confusão com uma garrafa de bebida forte na mão. Olhou para o castelo aninhado a meio caminho da encosta da montanha e exalou uma lufada de ar gélido. Este deveria ser o lugar. Ele se virou e olhou para trás, na direção de Zephyr. O velho de cabelos roxos jazia dentro de uma caixa de metal especialmente feita para ele. Seu rosto envelhecido estava ruborizado pela febre, sua consciência se esvaindo. Cada respiração que ele exalava se transformava em gelo no ar gélido do inverno. No aqui da observação de Darren, os batimentos cardíacos de Zephyr estavam acelerando, mas sua respiração estava ficando mais fraca. A febre alta prolongada deixou seus órgãos à beira do colapso. Se não fosse tratada, mesmo que sobrevivesse, os danos deixariam sequelas permanentes. Com esse pensamento, Darren deu um passo à frente e gritou em direção ao castelo. Rogers Darren, estou aqui para solicitar atendimento médico. Por favor, doutora Correia, salve meu professor, o Zephyr dos Punhos Negros. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Ainda sem resposta do castelo. O coração de Darren afundou ainda mais. Ele olhou para trás novamente, o rosto de Zephyr parecia ainda pior. Darren cerrou os dentes. No momento em que estava prestes a agir, as portas do castelo se abriram repentinamente. Então, se eu não concordar, você pretende demolir meu castelo, garoto fuzileiro naval? Uma figura alta estava encostada no batente da porta, observando Darren com uma leve exasperação. Ela usava óculos de sol e um top curto de jeans roxo, com seus longos cabelos grisalhos esvoaçando levemente. Seu corpo era esguio, curvilíneo e impressionante. Mas sua voz ligeiramente rouca denunciava sua verdadeira idade. Era evidente que ela não era tão jovem quanto aparentava. Doutora Correia, o médico mais brilhante do Reino Dran, a terra dos médicos na Grand Line. A mentora que transmitiu a Chopper todo o seu conhecimento médico, conhecida por muitos como a bruxa. Pelo que Darren sabia, apesar de aparentar ter 30 ou 40 anos, a doutora Correia já tinha 139 anos. Era como se o próprio tempo não ousasse tocá-la. Prova de sua habilidade médica incomparável. Se essa for a única maneira de você concordar em ajudar, Darren assentiu com calma. Além disso, eu não sou mais um fuzileiro naval. Ele ergueu a garrafa que tinha na mão. Eu trouxe um presente para você. A doutora Correia esfregou as têmporas com um suspiro. Você me passou um problema realmente complicado. Se você sabe que não faz mais parte dos fuzileiros navais, então deveria entender. Se eu o salvar, provavelmente também me meterei em problemas. Ela lançou um olhar para Darren e depois olhou para Zephyr, que estava inconsciente atrás dele. Balançando a cabeça, ela se virou e entrou no castelo. Tudo bem, tudo bem. Tragam o velho com o braço quebrado, e aquela garrafa de bebida também. 5 minutos depois.
No segundo andar do castelo, o brilho acolhedor de uma lareira acesa preenchia o cômodo. A doutora Corerra tirou os óculos de sol que cobriam metade do seu rosto, revelando uma aparência envelhecida e marcada por rugas. Seu nariz era fino e proeminente, e combinado com seus cabelos brancos e testa franzida, ela tinha toda a aparência de uma bruxa ou feiticeira, saída de um conto de fadas. Ela pegou a garrafa que Darren havia trazido, arrancou a rolha com os dentes e tomou vários goles avidamente. À medida que a bebida forte descia por sua garganta, um pouco de cor retornou às suas bochechas enrugadas. Com um olhar casual para Darren, ela finalmente falou: "O que você está olhando, garoto? Quer saber o segredo da minha eterna juventude?" A boca de Darren se contraiu levemente. "Doutora Corerra, tem certeza de que ainda pode tratar meu professor depois de beber?" O doutor Corerra zombou. "Eu já tratava pacientes antes mesmo de você nascer, pirralho." Dito isso, ela caminhou até Zephyr, que estava inconsciente, e começou uma rápida inspeção. Ela foi removendo aos poucos a gaze manchada de preto e verde, revelando uma ferida grotesca e sangrenta. No local do braço decepado, um tecido estranho, semelhante a esporos, se espalhava visivelmente. "Tix. Essa vai ser difícil de resolver." Franzindo a testa, ela tocou a testa de Zephyr para verificar sua temperatura. Sua expressão escureceu. "Darren vai esperar lá fora. Não atrapalhe." Sem dar mais explicações, ela se virou e entrou na sala ao lado, onde começou a misturar e moer ingredientes desconhecidos. Darren entrou no corredor, encontrou um lugar para se sentar, acendeu um charuto e esperou em silêncio. O tempo passou lentamente. A luz lá fora diminuiu à medida que o céu ficou cinza escuro. Darren permaneceu imóvel, mantendo a mesma postura até que o chão estivesse coberto de bitucas de charuto. Finalmente a porta se abriu rangendo. A bruxa, doutora Corerra, surgiu. Darren levantou-se imediatamente com os olhos fixos nela. Ela tirou as luvas ensanguentadas e as jogou no lixo. Acendendo um cigarro, deu uma tragada lenta e falou com a voz rouca. Seus ferimentos se prolongaram por muito tempo. Por enquanto, só consegui estabilizar seu quadro. A mão de Darren tremia. "O que você quer dizer?" A doutora Corerra balançou a cabeça negativamente. "Quer dizer, ele chegou tarde demais. A toxina já havia invadido seus sistemas internos. Embora eu tenha conseguido remover cirurgicamente parte do tecido necrosado e usado medicamentos para controlar os sintomas, não há nada em meu arsenal que possa suprimir completamente esses esporos que se reproduzem incessantemente." Darren sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. A doutora Corerra olhou para ele de relance e continuou. "Mesmo assim, não desanime muito. Os métodos tradicionais podem não funcionar, mas posso recomendar alguém." Darren pescou. Seus olhos brilharam. "Por favor, diga." O doutor Corerra soltou uma baforada de fumaça. "Quando eu era mais jovem, conheci esse cara em uma das minhas viagens. Ele era o médico mais talentoso que já encontrei. Não importava a doença, ele conseguia tratá-la. Dizem que ele conseguia até curar pacientes terminais, mesmo aqueles à beira da morte. Suas habilidades médicas poderiam prolongar drasticamente suas vidas e melhorar seu estado de saúde. Mas ele nunca teve muito interesse em ser médico em tempo integral, e eu voltei para o Reino Dran, então acabamos perdendo contato. Mesmo assim, ouvi dizer há alguns anos que ele estava trabalhando como faroleiro em Cabo Gêmeo. Qual era o nome dele mesmo? Acho que era." Ela coçou a cabeça, tentando se lembrar. "Crocus." Darren completou a frase dela com uma expressão complexa. "Ele agora é o médico do navio dos piratas do Roger." Capítulo 796. Crocus realmente se tornou um pirata? A doutora Corerra piscou surpresa, claramente achando difícil de acreditar. Ela conhecia Crocus há muitos anos e se lembrava bem de sua personalidade. Ele nunca foi alguém que apreciasse o caos do mar. Pensar que um homem que antes preferia uma vida tranquila acabaria por se juntar à tripulação mais infame dos mares, os piratas do Roger. "Mas se bem me lembro, você não lutou contra os piratas do Roger várias vezes antes?" Ela lançou um olhar estranho para Darren quando o pensamento lhe ocorreu. Darren pareceu constrangido e assentiu com a cabeça. Ele respirou fundo, como se estivesse reafirmando sua determinação, apagou o charuto e fez uma reverência profunda e respeitosa ao doutor Corerra. "Obrigado, doutor Corerra. Preciso ir agora. Entendi suas regras. Pedirei a alguém que entregue seus honorários mais tarde." A doutora Corerra era famosa não apenas por sua habilidade, mas também por seus honorários exorbitantes. Todos no reino do tambor sabiam disso. "Você é educado. Isso é bom." A doutora Corerra acenou com a mão casualmente com um leve sorriso. "Mas não há necessidade de cobrar essa taxa. Eu não escolhi tratá-lo por dinheiro, e definitivamente não foi porque você ameaçou demolir meu castelo. Eu o tratei por causa dele." Ela apontou em direção ao quarto. A expressão de Darren demonstrava sua confusão. O doutor Corerra sorriu e explicou. "Há cerca de 10 anos, o reino de Dran era constantemente atacado por piratas. A base da marinha local tentou repetidamente lidar com eles, mas falhou todas as vezes. No fim, um poderoso almirante da marinha interveio pessoalmente e esmagou a cruel tripulação pirata. Este país lhe deve muito." Ela deu uma tragada no cigarro, estreitou os olhos e sorriu gentilmente. Zephyr dos Punhos Negros era realmente um grande fuzileiro naval. Dito isso, ela se virou e caminhou pelo corredor, acenando com a mão como se estivesse espantando uma mosca. "Apresse-se e vá, Darren. O estado dele não pode esperar." Darren ficou ali parado, atordoado, observando a figura tranquila da bruxa desaparecer no corredor. Após uma breve pausa, ele fez uma profunda reverência mais uma vez. "Obrigado, doutor Corerra." Ela não se virou, apenas acenou com a mão bruscamente. "Prometa-me que você não o deixará morrer. Ele é um bom fuzileiro naval, e mais do que isso, é uma boa pessoa, não como você, seu maldito canalha. Pessoas boas merecem um final feliz. Sim, pessoas boas merecem um final feliz." Darren apertou os lábios e lentamente cerrou os punhos. Então ele voltou para a sala.
Ao ver Zephyr deitado ali, com a temperatura corporal normalizada, a respiração estável e a vida já não por um fio, Darren sentiu um momento de alívio. Ele tirou do bolso um Dendemushi militar e um cartão de visitas com detalhes em ouro. Ele conferiu o número no cartão e discou. Bru bru. O som do Dendemushi ecoou pela sala silenciosa. Desde a grande campanha contra os piratas do Roger, há mais de meio mês, eles desapareceram completamente dos mares. Darren não tinha ideia de onde eles estavam agora, ou se ele sequer conseguiria encontrá-los, ou convencer Crocus a ajudar a tratar Zephyr. O caminho à frente era incerto e cheio de obstáculos. Se fosse qualquer outro médico, Darren poderia ter usado dinheiro, poder ou até mesmo a força para obrigá-los. Mas não o Crocus. Nada disso funcionaria com ele. Ainda assim, não importa o que fosse preciso, independentemente do preço, ele salvaria Zephyr Sensei. O Dendemushi conectou-se. Morgans. Darren nem esperou por uma saudação adequada antes de falar. Os piratas do Roger foram encontrados. Mas a voz de Morgan soou trêmula de excitação, interrompendo-o no meio da frase. Darren, você tinha razão. Eu sabia que era a decisão certa continuar rastreando os piratas do Roger. Sua voz se elevou num rugido extasiado. Notícia bombástica. É a maior notícia do mundo. Os piratas do Roger. Eles realmente encontraram a lendária ilha final. Ele mesmo fez o anúncio. E deu o nome de Logtail àquela ilha misteriosa, o destino final da Grand Line. No instante em que as palavras foram ditas, as pupilas de Darren se contraíram bruscamente. Eles realmente encontraram? Embora no fundo ele já suspeitasse, ainda assim ficou abalado agora que a confirmação veio. Roger havia realmente concluído sua grande aventura. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante. Estalo, estalo. O som repentino de algo crocante sendo mastigado cortou o silêncio. Sengoku, soterrado em montanhas de papelada, paralisou. Veias saltaram em sua testa. Foto. Garp, seu desgraçado. Ele se levantou abruptamente e lançou um olhar furioso para o vice-almirante com cabeça de cachorro, que estava esparramado no sofá comendo biscoitos de arroz. Você não pode parar de ficar vagando pelo meu escritório o dia todo? Garp revirou os olhos e deu de ombros preguiçosamente. Para onde mais eu deveria ir? Eu estava perseguindo Roger no Novo Mundo, e você me arrastou de volta. Ele colocou outro biscoito de arroz na boca e resmungou. Se não fosse por isso, eu já teria alcançado Roger. A testa de Sengoku latejava mais forte do que nunca. Se você pudesse ter capturado Roger, já o teria feito há muito tempo. E lá estava Garp, mastigando casualmente seu precioso senbei. Era irritante. Desde aquela chocante transmissão global de dias atrás, a Marinha tem estado mergulhada em problemas. O ceticismo público estava aumentando. Mesmo dentro dos fuzileiros navais, dúvidas sobre sua missão e a justiça que representavam estavam se espalhando. E depois veio a crise orçamentária. O período Sengoku já estava à beira do colapso. E Garp, o eterno estorvo, só piorava as coisas. Relatório R. Um grito de pânico ecoou quando o mensageiro irrompeu no escritório. O que te deixou tão perturbado? Sengoku estalou os dedos com os olhos fascando. O que poderia ser tão urgente assim? Não é como se Rogers Darren, o criminoso mais procurado do mundo, estivesse atacando Marineford. O mensageiro com a voz trêmula respondeu. Não senhor, não é isso. Então, o que é isso? Sengoku acenou com a mão, em sinal de desdém. Contanto que não tivesse nada a ver com aquele pirralho maldito do Darren, não podia ser tão ruim assim. Mas o almirante Sengoku. O jovem mensageiro engoliu em seco, com o suor escorrendo pelo rosto. Não é o vice-almirante Darren. Não quero dizer, não é o criminoso mais procurado do mundo Rogers Darren. É o segundo criminoso mais procurado do mundo. Ponto. Ao ouvirem essas palavras, tanto Sengoku quanto Garp congelaram. Quem? A pergunta escapou-lhes instintivamente. O segundo mais procurado. Será que existiu mesmo tal pessoa? Espere. Os dois se endireitaram de repente, percebendo a situação, derrubando papéis e espalhando biscoitos de arroz por todo lado. Seus olhos se fixaram no mensageiro, arregalados e sem piscar. Capítulo 797. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante. O ar estava carregado de tensão. O que você disse? O segundo criminoso mais procurado do mundo? Olhando fixamente para o mensageiro em pânico que acabará de entrar sem cerimônia, Sengoku e Garp sentiram uma onda de inquietação apertar seus peitos. O que aconteceu? Segundo o mensageiro, quem estava causando alvoroço desta vez não era Darren, aquele pirralho conhecido como o criminoso mais procurado do mundo, mas alguém chamado de o segundo criminoso mais procurado do mundo. Mas vamos lá, quem se autodenominaria algo tão ridículo quanto o segundo criminoso mais procurado do mundo? Se tivessem que chutar, baseando-se puramente na classificação das recompensas, a única pessoa abaixo de Darren com a segunda maior recompensa pela sua cabeça era. Os corações de Sengoku e Garp dispararam repentinamente em uníssono. A respiração deles acelerou. Uma aura avassaladora emanou inconscientemente de seus corpos. A pressão me atingiu como uma parede. O mensageiro quase desmaiou de tanto gaguejar. É o Roger. Os piratas do Roger chegaram à ilha final. Eles completaram uma viagem sem precedentes, deram a volta ao mundo inteiro. No instante em que as palavras foram proferidas, foi como um trovão que ecoou no escritório do almirante. Garp e Sengoku paralisaram, com os olhos arregalados em descrença. Silêncio. Um silêncio sepulcral e arrepiante tomou conta da sala. Os dois permaneceram ali imóveis, como estátuas desprovidas de qualquer espírito. Até, isto, como é que isto é possível? Sengoku desabou para trás em sua cadeira, a voz oca, os olhos vazios. Roger, realmente encontrou aquela ilha lendária? Um pavor diferente de tudo que ele já havia sentido o invadiu, e até mesmo suas mãos poderosas tremeram incontrolavelmente. Se Roger realmente tivesse chegado à ilha final,
Isso significava que ele havia descoberto verdades enterradas nas profundezas dos tempos. Caramba! Garp gritou de repente, com os punhos cerrados e os olhos fascando de fúria, enquanto avançava em direção a Sengoku. A culpa é toda sua. Ele socou a mesa de Sengoku com força, estilhaçando-a em pedaços. Estávamos tão perto. Sengoku. Eu estava a um passo de prender Roger. Sua voz estava rouca de raiva e seus olhos injetados de sangue brilhavam de frustração. O pobre mensageiro tremia, mal ousando respirar. Sengoku abriu a boca tentando encontrar uma resposta, qualquer resposta. Mas no fim, ele apenas ficou ali parado, vermelho e em silêncio. Ele não esperava por isso. Ninguém poderia ter feito isso. Roger tinha guardado todos os ponêglifos por eras, mas nunca houve qualquer sinal ou indício. Sengoku deixou Garp encarregado de vigiá-lo. E sim, houve várias oportunidades para encurralar Roger, mas Garp o deixou escapar todas as vezes. A única vez em que Sengoku convocou Garp à força de volta ao quartel-general. E foi isto que aconteceu. A ideia de que ele poderia ter impedido Roger de chegar à ilha final fez Sengoku querer dar um soco em si mesmo. A notícia já se espalhou? Ele respirou fundo, obrigou-se a acalmar-se e olhou para o mensageiro. Sob o olhar severo e opressivo de Sengoku, o mensageiro gaguejou nervosamente. Sim, Almirante Sengoku. A informação já começou a circular no submundo. De acordo com as informações mais recentes, divulgadas pela Agência Mundial de Notícias Econômicas, mais de 30 veículos de comunicação em todo o mundo estão se preparando para publicar a notícia. Jornais estão sendo impressos em massa. Estima-se que em menos de meio-dia, essa notícia se espalhará pelo mundo todo. As pálpebras de Sengoku se contraíram furiosamente. E quanto aos nossos agentes de inteligência militar? Ele rugiu. Por que eles não interceptaram o vazamento? O mensageiro tremendo respondeu. Devido à redução da rede de inteligência, nossos agentes na clandestinidade não conseguiram interceptá-lo a tempo. Droga! Por que a rede de inteligência foi reduzida? Exigiu Sengoku. O mensageiro parecia prestes a desabar em lágrimas, tremendo da cabeça aos pés. Foi uma ordem sua, reduzir a rede de inteligência para diminuir os gastos militares. A visão de Sengoku ficou turva. Seu rosto ficou congelado por um instante. Então, que diabos o Departamento de Proteção à Criança está fazendo? Esta é uma situação crítica. Como podem simplesmente ficar de braços cruzados sem fazer nada? O mensageiro respondeu com cautela. A resposta do governo é: eles têm estado ocupados rastreando a frota da Mar do Norte e Rogers Darren. Sengoku ficou em silêncio. Ele apertou o peito, dominado pela frustração. Enquanto aquele desgraçado do Darren instigava uma guerra mundial, Roger aproveitou a distração para agarrar uma oportunidade de ouro. Almirante Sengoku, há mais uma coisa, disse o mensageiro, preparando-se para o que viria. Fale. Sengoku rosnou entre dentes cerrados. Gold Roger descobriu a lendária Ilha Final e completou uma viagem ao redor do mundo. Isso causou um alvoroço enorme e reverberou pelo mundo da pirataria. Agora, o mundo inteiro está chamando por ele. O mensageiro respirou fundo, com a voz embargada pela admiração. O homem que ascendeu ao trono do rei dos piratas. O Novo Mundo. Um enorme navio pirata, tão grandioso quanto uma baleia branca, permanecia imóvel em mar aberto. A bandeira pirata, ostentando um bigode branco e uma lâmina curva, tremulava violentamente ao vento, irradiando um aqui avassalador. Este era o Moby Dick, navio almirante dos piratas do Barba Branca. Oyagi. Algo enorme acabou de acontecer. Marco desceu do céu em pânico, recolhendo suas asas de fênix azul fogo ao pousar. Chocado, estendeu um jornal. Aquele cara, Roger, ele realmente conseguiu. Ele completou a grande aventura da qual sempre falava, encontrou a última ilha e a chamou de conto de risos. Assim que ele falou, uma onda de comoção varreu o convés. Todos encaravam o jornal em silêncio atônito. A manchete anunciava uma recompensa conjunta oferecida pelo governo mundial e pelo quartel-general da Marinha, impressa em letras garrafais para que todos pudessem ver. O valor da recompensa era impressionante, tão alto que Marco e os outros soltaram um suspiro involuntário. Rei dos piratas Gold Roger, vivo ou morto? Recompensa, 5.564.800.000 de belis. 5,5 bilhões de belis. Inacreditável. Essa recompensa é recorde. Mais de 1 bilhão a mais que a do Oyagi. É ainda maior do que aquele cara, Rogers Darren. O que significa que deve haver algum tesouro incrível ou segredo escondido em Logtail. Exclamações ecoaram pelo convés do Moby Dick, mas ninguém percebeu, enquanto ele lia o conteúdo do jornal. Edward Neugat, o Barba Branca, rival de Roger por toda a vida, não demonstrou qualquer sinal de choque ou raiva. Ele se virou, contemplando o oceano infinito, com uma expressão de profunda emoção no rosto. Um sorriso caloroso e genuíno surgiu lentamente em seus lábios. Parabéns, Roger. Naquele dia, uma notícia monumental abalou o mundo inteiro. Os piratas do Roger, liderados por Gold Roger, conquistaram a Grand Line e completaram sua jornada lendária. A partir daquele dia, ele passou a ser reconhecido como o grande pirata que possuía riqueza, fama e poder. Aquele que obteve o tesouro mítico conhecido como One Piece. E assim, o mundo honrou como o Rei Pirata. Capítulo 798. À medida que os principais meios de comunicação alimentavam a polêmica, a notícia da conquista da Grand Line por Gold Roger continuou a se espalhar, causando ondas de choque em todo o mundo. No Novo Mundo, no mercado negro clandestino. Hahaha. Mate. A ilha lendária realmente existe. Nós também vamos zarpar. Talvez o tesouro esteja lá.
Inúmeros piratas se enfrentavam nas sombras, sangue escorrendo de cadáveres espalhados pelo chão. O ar estava denso com o cheiro da loucura. E isso não estava acontecendo apenas aqui. Cenas semelhantes se desenrolaram em diversos países e ilhas ao redor do mundo. Os ambiciosos já não conseguiam se conter. Um banho de sangue brutal havia começado. A ganância, a arrogância e a ambição começaram a se alastrar, apenas esperando a faísca certa para explodir em uma tempestade que varreria o mundo. O novo mundo, país de Vano. Rei dos piratas? O Ororororo. Kaido olhou para o jornal que tinha na mão e caiu na gargalhada. Uma tempestade de energia aterradora irrompendo incontrolavelmente de seu corpo. Raios crepitantes em preto e vermelho dançavam descontroladamente em torno de sua figura demoníaca, fascando pelo ar em densas rajadas. O homem corpulento de suspensórios recuou assustado. Roger, isto está longe de terminar. Transformado em sua forma híbrida de homem e dragão, Kaido agarrou seu canabo e soltou um rugido ensurdecedor. Rei dos piratas. Nunca reconhecerei esse título. Totoland. Sede da ilha Whole Cake. Mamamama, as coisas neste mar estão cada vez mais animadas, não é? Big Mom estava esparramada no chão, despreocupada, com os lábios carmesins curvados num sorriso quase insano. Um jornal recém-impresso jazia a seus pés. Não esperava que você se adiantasse, Roger. Que segredos estão realmente escondidos naquela ilha? Ela pegou um pedaço de bolo e enfiou na boca, mastigando vorazmente enquanto um lampejo de loucura brilhava em seus olhos. O Novo Mundo. Residência da família Don Quixote. Uma brisa fez o jornal farfalhar, fazendo flutuar suavemente da mesa de centro até o chão. Um dragão celestial loiro pegou uma garrafa de vinho tinto de primeira qualidade e a virou de uma vez. O líquido cor de sangue escorreu pelo seu queixo e pescoço angulosos, manchando sua camisa branca imaculada com elegantes respingos de vermelho. A garrafa de vinho esvaziou rapidamente. Com um baque surdo, o dragão celestial loiro bateu com o objeto na mesa. Permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois começou a rir baixinho, com o corpo tremendo. Fufufufu. Rei pirata. Finalmente, o trono suspenso sobre este mar, finalmente alguém o reivindicou. Doflamingo pressionou a mão contra o rosto, as veias saltando em sua testa como vermes contorcidos enquanto seu sorriso se tornava cada vez mais insano. Uma nova era está prestes a começar. E na tempestade desta nova era, meu padrinho, onde você estará? Você escolherá os fuzileiros navais e sua suposta justiça absoluta? Ou os piratas que cantam sobre liberdade e pilhagem? Fufufufu. Estou ficando cada vez mais animado. A orla do Mar do Norte. Navios de guerra, como fortalezas flutuantes, convergiram rapidamente pelo mar. Ao se conectarem, formaram um estado compacto e militarizado. Germa 66. A nação mercenária mais poderosa do mundo. Rei Ju. Seja mais decisiva. Sem piedade. No campo de treinamento, Vinsmoke Jude estava de braços cruzados, observando sua filha treinar com um soldado, com a voz carregada de insatisfação. Ele avançou, agarrou o soldado clonado pela garganta e com um estalo repugnante, o esmagou sem esforço. Viu? É só isso que precisa. Jude segurou o rosto delicado e pálido da pequena Reiju com a mão ensanguentada em um tom frio. Com seu físico e linhagem sobre-humanos, fazer isso deveria ser fácil. Reiju empalideceu como um fantasma. Lágrimas brotaram em seus olhos arregalados enquanto ela tremia e soltava um gemido forçado. Sim, padre. A fúria de Jude só aumentou ao vê-la tremer. Ele havia investido tanto esforço e recursos nela, e mesmo assim sua própria filha não conseguia se tornar um monstro como Rogers Darren. Emoções. Tudo porque ela ainda guardava aquelas emoções sem sentido. Sua expressão escureceu ainda mais. Eu farei o meu melhor. Não vou te decepcionar, padre. A voz de Reiju tremia enquanto ela falava com cautela. Cuf. Jude lançou-lhe um olhar frio e a soltou. Sua esposa estava grávida novamente e desta vez, ele eliminaria completamente quaisquer emoções inúteis dos genes de seus filhos. Só então ele poderia alcançar a obra-prima definitiva de Germa. Continue treinando. Ele disse isso casualmente antes de se virar para ir embora. Mas uma persistente sensação de irritação o incomodava. Tantos eventos importantes haviam irrompido um após o outro do outro lado do mar. Aquele lunático do Rogers Darren desafiou abertamente o governo mundial e declarou unilateralmente a independência do Mar do Norte. E agora, alguém como Roger havia se tornado o rei dos piratas? Que piada! Assim que concluísse a maior criação de Germa, ele mesmo exterminaria todos esses palhaços. Nesse instante, Jude parou subitamente. Ele ergueu os olhos e franziu a testa. Um navio de guerra metálico e aerodinâmico, repleto de uma aura bélica aterradora, emergiu lentamente do mar de nuvens como um dragão gigante. Jude estreitou os olhos, a irritação aflorando mais uma vez. Um relâmpago azul cortou o céu e atingiu o solo, condensando-se em uma figura humanoide. Jude-san. Momonga lançou um olhar rápido para Reiju, que observava com curiosidade de olhos arregalados, depois olhou para Jude e sorriu. O comandante Darren gostaria de pedir um favor. Darren. Ele de novo. O rosto de Jude se contraiu. Ele respirou fundo e forçou um sorriso. O comandante Darren é muito educado. A Germa 66 e a frota do Mar do Norte são aliadas estratégicas. O que ele precisar, basta pedir. Momonga sentiu com a cabeça, ignorando a expressão tensa de Jude. Ele precisa da sua experiência técnica para construir um braço mecânico. Um dispositivo com um sistema de propulsão de alta potência. Uma estrutura de impacto para aumentar a força destrutiva e a capacidade de canalizar tanto raios quanto armas a laser. Jude pescou surpreso e depois franziu a testa. Essa é uma tecnologia extremamente avançada. Vou precisar de tempo. Claro, não há problema nenhum. Momonga assentiu novamente. Jude o observou atentamente antes de perguntar, hesitante. Por acaso você sabe onde Darren-san está agora? Momonga sorriu. Desculpe, eu também não sei. Ele se virou.
mas conhecendo-o, ele não vai ficar de braços cruzados numa tempestade como esta. O Novo Mundo. Uma ilha única. As flores de cerejeira cor-de-rosa estavam em plena floração por toda a paisagem, deslumbrantes e radiantes. O castigado Ouro Jackson jazia tranquilamente na margem, como um guerreiro endurecido pela batalha em um sono sereno. Uma fogueira crepitava. Os piratas do Roger estavam reunidos em volta dela, bebendo e rindo muito. De repente, Roger parou no meio do movimento. Como se pressentisse algo, ele sorriu e levou a mão ao punho da espada que estava em sua cintura. Então você finalmente chegou. O rei pirata olhou para o céu, sorrindo. Em meio ao mar de nuvens, uma figura envolta na força de um vento furioso e com um rastro de chamas carmesim rasgou o céu e disparou em direção à ilha. Com um clangor seco, o Mato Ace saiu da bainha. Um brilho carmesim reluziu nos olhos de Roger. Ao dar um passo à frente, uma aura avassaladora irrompeu como a fúria do mar. Ele riu ruidosamente. Vamos, Darren. Capítulo 799. Roger. Aquela figura estava envolta numa cauda carmesim flamejante, mergulhando do céu como um meteoro rasgando as nuvens. Raios negros e vermelhos rugiam enquanto uma aura abissal e avassaladora se espalhava, drenando toda a cor do mundo até que restasse apenas um vermelho escuro e opressivo. Era como se um antigo deus da guerra descesse ao reino mortal. Naquele instante, uma pressão insuportável varreu o campo de batalha, e todos nos piratas do Roger sentiram suas expressões mudarem. Wahaha! Estava te esperando, Darren. Roger não hesitou diante da presença aterradora de Darren. Em vez disso, avançou com um largo sorriso, o riso borbulhando de seu peito. Nenhum de vocês tem permissão para interferir. Chegou a hora de eu mesmo acertar as contas. Zizizi. Raios ferozes negros e vermelhos o envolveram, subindo como um furacão. Quando seu pé tocou o chão, a terra num raio de 10 metros explodiu, espalhando destroços em todas as direções. Bum, bum. Duas auras monstruosas irromperam simultaneamente. Roger deu um passo à frente, seu casaco vermelho de capitão esvoaçando atrás dele em desafio ousado, enquanto caía na gargalhada. Arcos de relâmpagos preto-avermelhados subiram pela lâmina do Mato Ace, crepitando com poder e prontos para serem liberados. Os olhos de Darren se estreitaram. Um aqui negro, frio como ferro, irradiava do centro de sua testa e envolvia todo o seu corpo. Correntes púrpura escuras se contorciam atrás dele, gerando ciclones vermelhos flamejantes enquanto rasgavam o ar, como as asas de um dragão se desdobrando em fúria. Através do vasto espaço entre eles, os dois guerreiros trocaram olhares. Faíscas e relâmpagos irromperam no ar apenas com o olhar, chocando-se no vazio. Nenhuma palavra era necessária. Eles já conseguiam ver o auge do espírito de luta ardendo nos olhos um do outro. O rei do Mar do Norte abriu suas garras dracônicas e mergulhou como um meteoro. O rei pirata segurou seu meito em uma das mãos e desferiu um golpe ascendente a partir de baixo. Kamuzari. Mergulho do dragão. No instante seguinte, colidiram com um estrondo ensurdecedor. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Então, sob o olhar atônito dos piratas do Roger, uma onda de choque cataclísmica explodiu do ponto de contato, uivando para fora como uma tempestade vinda diretamente das profundezas do inferno. Cerejeiras foram arrancadas pela raiz. O solo cedeu e oscilou como ondas. Camadas de rocha se estilhaçaram em enormes pedaços. Raios negros e vermelhos riscaram o campo de batalha em uma teia intrincada. A tripulação recuou instintivamente, erguendo os braços para se proteger da explosão, com os rostos tomados pela incredulidade. Porque eles viram as garras negras como o breu do dragão e a lâmina reluzente do Mato sequer haviam se tocado. O choque ocorreu no ar, gerando uma bola de relâmpagos que pairou no vazio, com faíscas pretas e vermelhas se comprimindo e expandindo como uma tempestade viva. Eles nem sequer se tocaram. Essa sensação é exatamente como quando o Capitão Roger lutou contra o Barba Branca. Sem chance. Será que esse cara realmente chegou ao nível do Barba Branca? As pupilas de Riley e Gaban se contraíram. Eles trocaram um olhar rápido, ambos reconhecendo o choque refletido nos olhos do outro. Na percepção deles, o Aqui do Conquistador de Darren não chegava a se igualar ao de Roger, mas ele estava a um passo desse nível. A força do garoto claramente havia aumentado desde a última vez. Que tipo de monstro é ele? Ele realmente consegue enfrentar o Capitão Roger de igual para igual. Bug, ainda pálido devido a uma doença recente, encolheu-se atrás dos outros, agarrando a cabeça e gritando em pânico. Ao lado dele, Shanks não parecia estar em melhor situação. Olhando fixamente para aquela figura fantasmagórica, ele não conseguiu esconder o profundo medo que crescia em seus olhos. No segundo seguinte, bum! A energia entre os dois finalmente explodiu para fora, sacudindo toda a ilha e desencadeando um rugido ensurdecedor e devastador. Uma luz branca ofuscante engoliu o campo de batalha, e uma tempestade de vento colossal varreu todos os cantos da ilha. Quando a poeira baixou e a visão voltou ao normal, a tripulação viu tudo claramente. Bem acima da ilha, uma enorme fenda se estendia pelo céu, com relâmpagos ainda cintilando fracamente em seu interior. E no campo de batalha, as duas figuras emergiram da fumaça e das cinzas rodopiantes, presas em um olhar silencioso e distante. Wahaha! Darren, você ficou mais forte. Ao ver Darren finalmente pegar seu Kamuzari, Roger caiu na gargalhada, com o rosto radiante de entusiasmo. Parece que você não ficou parado enquanto estivemos separados. Darren umedeceu os lábios rachados e sorriu. Claro. Você não viu que minha recompensa já ultrapassou a sua? Roger cruzou os braços e zombou. Já recuperei a liderança. Agora sou o criminoso número 1 do mundo. Seus olhos brilhavam com malícia enquanto ele inclinava a cabeça de forma provocativa. Se você tem algum problema com isso, então vamos resolver com uma briga de verdade. Darren estreitou os olhos e esboçou um sorriso calmo. Sem problema.
Se é briga que você quer. Uahaha, então vamos lá. Antes que Darren pudesse terminar a frase, Roger avançou como uma bala de canhão, encurtando a distância num instante. Seus olhos ardiam em vermelho, tomados pela sede de batalha, enquanto ele desferia um golpe com a espada do alto. Mas tem uma condição. Zizizi. Meito, revestida de aqui, mal roçou o cabelo de Darren, a onda de choque da lâmina rasgando a terra. Bum! Sob o olhar atônito dos piratas do Roger, um canto inteiro da ilha foi arrancado por aquele golpe monstruoso, seguido por um estrondo ensurdecedor ao mergulhar no mar, levantando ondas de dezenas de metros de altura. Que condição! Roger lançou um olhar fulminante para Darren, visivelmente irritado. O pirralho nem tentou se esquivar ou contra-atacar. Isso tirou toda a graça da coisa. Esse desgraçado sempre usava truques sujos nas lutas anteriores, fugindo no meio do combate. Agora que Roger finalmente se irritou, queria negociar? Eu já saquei minha espada. Ora, eu bem que podia ter tirado as calças. Roger rangeu os dentes de frustração. Mas além disso, ele sabia que seu estado estava piorando. Seu tempo estava se esgotando e ele não sabia por quanto tempo mais suas forças durariam. Se ele não recuperar seu orgulho agora com uma briga daquelas, talvez nunca mais tenha outra chance. Ele não queria sair de lá com arrependimentos. É simples. Preciso pedir emprestado o médico do seu navio, disse Darren secamente. Enquanto ele falava, uma faísca azul crepitou na ponta de seus dedos. Um instante depois, uma caixa de metal de 3 metros de altura desceu lentamente das nuvens, pairando diante de Roger. O que é isso? Roger estreitou os olhos enquanto olhava para dentro. Depois os arregalou em choque ao ver a figura inconsciente lá dentro. Zephyr. A respiração dele está tão fraca. Ele está morrendo. Contendo a vontade de dar um soco em Roger, Darren disse sombriamente. Zephyr Sensei foi envenenado por uma toxina rara de esporos. Nem mesmo a doutora Corerra do Reino Dran conseguiu fazer nada. Ela disse que só existe uma pessoa em todo este mar que talvez seja capaz de curá-lo. Seu olhar se voltou para um homem de óculos não muito distante, que segurava um arpão. Esse seria o médico do seu navio, Crocus-san. Capítulo 800. Crocus ficou paralisado por um instante ao ouvir as palavras de Darren. Depois se virou para olhar para Roger. Roger franziu a testa, seus olhos se estreitando em suspeita para Darren. Então você está dizendo que quer que o médico do meu navio trate seu professor? Isso mesmo. Essa é a minha condição, respondeu Darren, acenando com a cabeça. De jeito nenhum. Aquele senhor é um ex-almirante da marinha. Bug deu um salto repentino para frente, exclamando ansiosamente. Se o salvarmos, ele provavelmente virá atrás de nós novamente. Seu protesto foi silenciado pelo olhar calmo e inabalável de Darren. Bug tem razão. Gaban deu um passo à frente, segurando firmemente seu machado de batalha com um tom frio na voz. Você se esqueceu? Somos inimigos. Zephyr dos Punhos Negros, ex-almirante do quartel-general da Marinha. Ele nos causou muitos problemas antigamente. Heilig acrescentou friamente. Embora todos respeitemos os ideais e o caráter de Zephyr, não há necessidade real de ir tão longe a ponto de curá-lo. Com os dois imediatos expressando suas preocupações, o restante da tripulação do Piratas Roger começou a se manifestar. Sim, ele é nosso inimigo. Quem sabe o que ele fará depois que se recuperar? Darren nem sequer olhou para eles. Simplesmente se virou e encarou Roger em silêncio. E então, qual a sua opinião? Roger coçou a cabeça, visivelmente irritado e em conflito. Bug e os outros têm razão. Zephyr realmente dá trabalho. Não consigo deixar de pensar que depois de curado, ele vai continuar nos causando problemas. Ah, agora entendi. Darren assentiu com a cabeça como se tivesse sido subitamente iluminado, murmurando com fingida decepção. Pensei que você seria alguém especial depois de se tornar o rei dos piratas. Mas no fim das contas você é só um covarde. Besteira. Heilig, Gaban e os outros sentiram um arrepio repentino percorrer seus corpos. De jeito nenhum. Será que ele vai mesmo cair nessa? O que você acabou de dizer, seu pirralho? Os olhos de Roger se arregalaram e os pelos do seu nariz se eriçaram como antenas. Eu sou Golden Roger, o rei dos piratas que conquistou a Grand Line. Como diabos eu sou um covarde? Ao se lançar para frente, Bog e vários membros da tripulação o agarraram rapidamente, com os rostos vermelhos de pânico. Não perca a calma, Capitão Roger. Ele está te provocando de propósito. Não caia nessa. Me solta. Roger lançou um olhar fulminante para Darren, soltando vapor pelas narinas. Darren, é melhor você se explicar. Que diabos você quer dizer com eu sou um covarde? Não é óbvio. Darren lançou-lhe um olhar displicente, com a voz irritantemente calma. Você só tem medo de que assim que Crocus curar Zephyr, ele te derrube sem o menor esforço. Ele deu de ombros, abrindo os braços com um suspiro. Rei dos piratas. No fim das contas, é só um título inflado pelos jornais. Você nem sequer tem coragem de curar seu inimigo. Que feio. Mas eu entendo. Afinal, os piratas do Roger passaram anos sendo caçados pelos mares pelo vice-almirante Garp, fugindo como cães vadios. Aquele tom casual, aliado à expressão indiferente de Darren, fez com que cada palavra atingisse o coração de Roger como uma adaga. Seu rosto foi ficando vermelho, centímetro por centímetro. Darren soltou um suspiro. Se ele enfrentasse Zephyr dos Punhos Negros, rival de Garp, Punho de Ferro, mesmo com um braço a menos, ele ainda poderia derrotar o autoproclamado rei dos piratas. Bobagem. Roger rugiu de repente e se libertou de Bug e dos outros com um violento encolher de ombros. Quando é que eu já tive medo daquele desgraçado do Garp? Nunca perdi para ele em todos esses anos. Darren olhou para ele com um leve sorriso zombeteiro. Sério? Não acredito nisso. Caramba! Ao ouvirem isso, os cantos da boca de Heilig e Gaban se contraíram, e uma sensação sinistra se insinuou em seus corações. E com certeza, Crocus. Roger se virou de repente com as veias saltando na testa. Apontando para Zephyr, que estava inconsciente, ele cerrou os dentes.
Trate-o. Use os melhores métodos, os melhores remédios, traga-o de volta à plena saúde. Vou mostrar a esse pirralho o quanto eu tenho medo do Zephyr dos punhos negros. Bang, bang, bang. Bug e os outros quase desmaiaram, caindo no chão em desespero. Rayleigh e Gaban esconderam o rosto nas mãos. A cabeça de Crocus estava cheia de linhas de expressão, marcadas pelo estresse. Ele caiu direitinho nessa. Ao ver Roger sair furioso, Darin riu por dentro, finalmente soltando um suspiro de alívio. A terra nua foi mais uma vez iluminada por uma fogueira crepitante. Não muito longe dali, Zephyr ainda jazia inconsciente, estendido no chão. Crocus pairava sobre ele, suando profusamente enquanto trabalhava com bisturis e vários medicamentos nas feridas. Em volta da fogueira, a divisão era clara. De um lado estava Darin, fumando um charuto tranquilamente. Do outro, os piratas do Roger estavam reunidos em um grupo. Bug e Shanks se agacharam atrás de Rayleigh e Gaban, espiando cautelosamente o jovem de cabelos escuros do outro lado das chamas. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de curiosidade e medo. O restante da tripulação estava visivelmente tenso, segurando suas armas com firmeza. Ninguém ousava comer ou beber. Mesmo com o suor escorrendo pelo rosto, eles não ousaram levantar a mão para enxugá-lo. De repente, Darin mordeu o charuto e lentamente ergueu a mão. Svi. Com exceção de Roger, Rayleigh e Gaban, todos os outros se levantaram de um salto alarmados, assumindo imediatamente posições de batalha. Bug e Shanks tremendo, cada um sacou uma pequena faca. Roger, Rayleigh, Gaban. Darin estendeu a mão casualmente, pegou um pedaço de carne assada e o enfiou na boca sem o menor pudor. Que delícia! Quem preparou isso? Ele mastigou algumas vezes e depois sorriu satisfeito. Silêncio. Eu. Shanks ergueu a mão com o rosto pálido. Darin olhou para ele de relance e, em seguida, percorreu lentamente o olhar pelo resto da tripulação. Cada pessoa que ele olhava imediatamente se enrijecia. Então Darin deu uma risadinha. Não precisa ficar tão tenso. Não sou mais um fuzileiro naval. Agora sou o criminoso mais perigoso dos mares. O segundo mais perigoso. Segundo, interrompeu Roger, irritado. E agora eu sou o número 1, entenderam? Tudo bem, tudo bem. Eu sou o segundo. Você é o primeiro, disse Darin, levantando as duas mãos em sinal de rendição, parecendo impotente. Então sim, eu também sou procurado pelo governo mundial. Honestamente não sou tão diferente de vocês. Pelo menos por agora, não tenho nenhuma vontade particular de exterminar todos vocês. Roger franziu a testa. Ei, o que isso quer dizer? Você está dizendo que poderia nos levar para sair quando quisesse? Darin sorriu. Não exatamente. O que eu quero dizer é, neste momento estou muito mais interessado em causar problemas para o governo mundial do que para os piratas do Roger. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.